Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um episódio do Virada de Chave. Dessa vez um episódio super especial. A gente vai falar de gestão, vai falar de pessoas, vamos falar de processos, de transformação de empresas através das pessoas. E hoje temos aqui um convidado super especial, um amigo, um cliente, um cara que eu admiro pra caramba. A gente vai ter aqui um bate-papo muito rico. Pega caneta, pega papel, abre a mente, abre os olhos, abre o ouvido que vai ter coisa boa hoje. Rômulo Barros, muito obrigado pelo convite. Aceito, meu querido. Prazer, Eric. Realmente é incrível estar aqui participando desse projeto com vocês. Realmente fiquei muito surpreso pelo convite. E estou aqui à disposição para a gente conversar sobre o que a gente gosta de verdade, que é a gestão de negócio. É paixão. Show de bola. Responde primeiro uma pergunta, Rômulo. Quem é Rômulo Barros? Bom, hoje, como é que eu posso me definir? Sou um administrador de empresas, casado, pai de uma menina de 13 anos de idade. E, assim, gosto muito do que eu faço, né? De trabalhar com gestão, trabalhar com pessoas e não consigo me definir melhor como uma pessoa bem realizada. Esse é o Rômulo Barros de hoje. Show de bola. Cara, a Márcia Castro Semijoias hoje é referência, né? Queria que tu contasse aí um pouquinho da trajetória, como é que vocês definiram, conta um pouquinho de como você começou, desde de executivo, desde a faculdade de administração, até você querer entrar e decidir entrar aí com tua esposa nesse nicho que é super concorrido, que é uma concorrência absurda, que é um oceano aí vermelho que você conseguiu, de alguma forma, fazer virar um oceano azul. Como foi isso? Bom, o desafio de entrar no mercado de semijoias partiu muito da inspiração e do feeling da minha esposa, né? Da Márcia Castro, que carrega o nome que é embaixadora do negócio, da empresa, tá? E quando nós decidimos por esse desafio, ela gostaria de ter uma empresa que atendesse às necessidades dela, os desejos dela. Quando ela sempre gostou muito dessa questão de acessórios, de se vestir bem, de estar bem produzida e ter um local onde ela pudesse se sentir realizada quando ela fizesse a compra dela, tá? Então, assim, quando ela me convidou para a gente enfrentar esse desafio, a gente acabou que se conectou e entendeu que era um mercado que tinha muito espaço na época, né? Então foi vamos dizer assim, o estopim por onde começou toda essa trajetória da Márcia Castro. E a gente fez pesquisa de mercado, ela já vendia semijoias como revendedora autônoma. Eu dei uma ajuda para ela, organizei todo o processo dela para ela poder vender um pouco mais. E ela foi gostando, tomando gosto pela coisa, até que, num determinado momento, nós nos sentimos preparados para abrir uma empresa. E dentre procurando vários negócios, ela realmente disse: não, eu quero mexer com isso, com esse segmento, eu quero fazer isso dar certo. E eu quero algo que carregue meu nome, porque eu quero deixar a minha marca registrada aqui por onde eu estiver. Tu falou uma coisa importante que foi assim, nós nos sentimos preparados, né? Uhum. Como foi isso? Como foi essa virada de chave? Como foi que você acordou e pensou, cara, eu acredito que a partir de agora a gente está preparado para realmente montar uma empresa. O que foi? Que tipo de critério tu usou? Que sensação foi essa? Que foi que te deu segurança para abrir uma empresa? Como é que você se convenceu que estava preparado para isso? Assim, a gente acabou passando por várias empresas, né? Dentre a minha formação em gestão e dentre outras empresas que já trabalhando desde banco, concessionária, supermercado, a gente acaba absorvendo muito conteúdo. E ela também trabalhou em outras empresas. Mas o que a gente não conseguia era se conectar com nenhum negócio. Não existia nada que despertasse aquela paixão para a gente. A gente trabalhava, se esforçava, fazia o nosso melhor, mas acabou que faltava, a gente enxergava coisas que a gente poderia fazer melhor e não estava na nossa mão, que não era a gente que estava na gestão do negócio. E a gente se sentiu preparado por isso, porque de tanto a gente enxergar oportunidades, a gente entendeu que e se a gente fizer diferente? E se a gente fizer diferente do que todo mundo faz? E se a gente atender melhor? Se a gente entregar um preço melhor, um produto com maior qualidade? A gente não vai conseguir superar, porque não é o que a gente está vendo, não é o que estão entregando para a gente. Então esse foi o ponto de virada para a gente enxergar que no mercado tinha oportunidades. E a gente se sentia preparado por isso. Por tudo que a gente já tinha vivido ao longo da nossa trajetória, e a gente conseguiu enxergar que tinha essa lacuna para a gente poder explorar. Legal. Cara, assim, eu já te falei mais de uma vez, vou falar aqui agora de público, que
talvez, e olha que eu conheço muita gente, talvez de todos os gestores que eu conheço de processos, você seja o melhor. Verdade, eu sempre falei isso e acho mesmo. É impressionante a organização que vocês têm. E assim, eu não quero focar aqui só em processo, como eu te falei, você é um cara que vai muito além disso, mas nessas experiências que você teve, a Márcia trabalhou também com imóveis, né? Sim, ela foi corretora de imóveis. Né? Nessas experiências, queria que você pensasse em cada um, se você quiser dizer o nome da empresa que trabalhou, pode dizer, fica à vontade. Ou então o setor, como você fez aí, o que cada setor te trouxe? Olha, isso aqui me trouxe essa expertise, isso aqui é essa expertise. O que você aprendeu? Qual a tua maior lição em cada uma das empresas do setor que você trabalhou? E contando aí que eu sei que você imagina que você sabe a da Márcia também. Claro, assim, teve 3 segmentos muito fortes que fizeram parte da minha vida, né? Foi o segmento financeiro, né? A área bancária, de financeiro e tal. Teve também a questão de concessionária de veículos e teve o segmento de supermercado, né? Que é o varejo em geral. Todos eles me trouxeram uma grande virtude, que é a questão de cumprir regras e processo, método. Se você quiser alcançar algum objetivo, você tem que ter método para isso, certo? E todos eles, grandes empresas, elas só chegam lá porque tem uma forma de fazer específica. E você, quando entra, você se encaixa naquela engrenagem. E não a engrenagem se adapta a você. Então, esse foi a principal característica de que cada negócio especificamente trouxe para mim. No caso da Márcia, eu acredito que é muito mais a questão da virtude dela se apresentar como vendedora, de atender bem, sabe, de entregar com qualidade, entregar com verdade, com honestidade, sabe, com felicidade aquilo que ela está fazendo. Então, na questão dos imóveis, para ela, era muita felicidade quando ela fazia uma venda, não por ela, mas muito mais pelo que ela estava entregando para o cliente, que era uma realização, que era um sonho. Então, isso acabou que ela leva isso para tudo que ela faz. Ela fazer isso com uma coisa que ela ama, que ela gosta, que era como se fosse para ela, torna todo o ambiente, todo o negócio muito mais fluido, muito mais feliz, porque a gente faz as coisas com gosto, né? Show. A gente vai falar de pilares básicos das empresas, mas esses básicos talvez não sejam tão básicos assim, porque sempre falo, né? Se você fizer o mínimo, você já consegue pelo menos existir. O que eu tô querendo dizer? Tem 3 coisas que as empresas precisam fazer. E todas as empresas fazem 2. Bem ou mal, feio ou bonito, com competência ou sem competência, mas faz. Estou falando de vender e de entregar o que vendeu. Toda empresa faz isso. Só que isso não é grande coisa, isso não diferencia. Independente do volume disso, ou da qualidade que é feito, isso vai deixar a empresa com o direito de existir. Ela não vai quebrar se ela vender e entregar o que ela vende. Mas por isso que existe aí empresas com 30, 40, 50 anos que tá lá no mesmo lugar, do mesmo tamanho, já o neto, o bisneto administrando e aquilo não cresce, porque vende e entrega. O terceiro elemento é gestão. E gestão, quando a gente tem uma expertise muito grande, a gente consegue multiplicar isso. Não é à toa que vocês estão começando a entrar na área de franchise, né? E a gente vai explorar isso também. Te diria o seguinte, uma empresa, ela precisa ser processos, pessoas e produtos. Eu quero falar de cada ponto desses, tá? E quero começar com produto. Como é que vocês fazem, Rômulo, para se diferenciar no produto? Eu sei que vocês têm um olhar, eu sei que a Márcia tem um super bom gosto e ela não é muito importante de vender o que a gente compraria, Sim. Né? E eu sei que vocês seguem esse princípio porque vocês têm realmente um bom gosto, peça de muita qualidade, mas como que a gente faz? Eu sempre digo, se uma empresa tem um diferencial no produto, ela pode ter um problema, porque não é difícil copiar. Baixa no mesmo fornecedor e tá lá, o mesmo produto. Como é que vocês fazem? Que cuidado esse com essa parte de produto que vocês têm? Você se tocou num ponto muito crucial. A parte de produto é simples. Você tem que entregar o que você prometeu. O nosso diferencial a gente promete, a gente tem uma promessa de marca, a gente tem uma proposta de valor. E o nosso comprometimento, isso está lá elencado nos nossos valores, é total com a promessa. Se a gente prometeu, a gente vai entregar. Nós focamos na qualidade, a gente diz que tem uma qualidade. Pode até ser que no mercado tenha um produto com a maior qualidade que a minha, mas aquela que eu estou dizendo que eu vou entregar, eu vou entregar. Uhum. O design, como você falou, a escolha das peças, isso é o feeling da Márcia, é o que ela acredita, o que ela entende que vai tornar, conectar as mulheres a sua beleza, a sua essência, tá? Mas o diferencial do produto é justamente isso. É a gente entender o que a gente pode fazer e entregar. E assim, se você tem um produto
e você cria uma promessa de marca para um determinado público, aquele público vai comprar. Agora, se você promete uma coisa e você não entrega, aquele público não compra. Aí você fica desconectado. Pode ser que você tenha um produto que seja para outro público, coisa do tipo, entendeu? Então, assim, tem muito essa questão de o produto pode ser o que for. Você só tem que, primeiro, prometer o que você pode entregar para a pessoa certa. Então, esse é o nosso ponto. A gente não vai discutir, a gente não vai entrar na briga com nenhum concorrente, que o produto nosso é melhor ou pior. Nós não, nós temos o nosso produto e nós entregamos o que a gente tem capacidade de entregar. E a gente sabe que tem um público que está disposto a comprar aquilo. Eu tava brincando, eu não sei se foi em setembro ou agosto agora, de 24, fui fazer uma palestra e tinham 200 pessoas na área de alimentação. E aí eu fiz uma pesquisa. Gente, quem aqui disse que é o melhor hambúrguer da cidade? 45 pessoas levantaram a mão. Então, como é que vai ter 45? Quer dizer, produto, qualidade e obrigação. Se o diferencial tá em produto, é um problema sério. A estratégia ela pode ser muito frágil. Sim. O que leva a gente pro segundo... Gestão é complicado, porque esses 3 P's eles precisam ser ao mesmo tempo, né? Sim. Se desse pra gente cuidar de produto, tá perfeito, vamos cuidar de processo. Tá perfeito, vamos cuidar de pessoas, era muito fácil. A grande questão é que tem que ser um equilibrador de pratos. Ao mesmo tempo, se você descuidar de um desses pratos, ele vai cair. Marketing, por exemplo, ele tá tanto em processo, sim, perfeito, como todas as atividades, como tá em produto. Se a gente falar nos 4 P's, que hoje já tem 22 P's de marketing, né? Então, de processo, a gente vai falar já de processo. Quero falar desse processinho de marketing primeiro. Como foi que você entendeu o teu público? Como foi que você chegou a entender o tamanho do mercado? Você fez essa pesquisa, você mesmo fez, você tem expertise, sim. Você encomendou alguém para fazer, foi na experiência, foi durante o processo. Como foi na parte ainda de business plan, de plano de negócio, quando você estava planejando a tua empresa? Como foi que você fez para saber quem era o teu público? Assim, para mim foi muito fácil, porque assim, de fato a gente tem um plano de negócio, inclusive ele está lá guardadinho até hoje. Sim. E graças a Deus a gente tem alcançado os objetivos que estavam lá. Mas foi muito fácil porque a gente já tem a persona é a própria Márcia. Essa empresa ela foi montada dela para ela. Então, como a gente já tem a persona, era só saber quantos iguais a ela existiam dentro do mercado que eu queria atingir. Então, aí a gente dimensiona, a pesquisa é muito fácil, você tem hoje muita informação. Você vai buscar na internet, de IBGE, tem outras empresas que são especialistas em dados, que você pode comprar barato, que não é nada absurdo, que você pode entender e pode dimensionar. Outra forma que a gente fez para entender o nosso mercado é buscar a quantidade de concorrentes que tem nos locais onde você entende que tem a circulação desse público, entendeu? Então a gente foi buscar a quantidade de concorrentes, dimensionou o mercado, dimensionou o ticket médio. A gente faz pesquisa dentro dos concorrentes também, não custa nada, você vai lá. A gente não existia, então eu chegava no concorrente e perguntava: e aí, você vende para quantas pessoas por dia? Você vê qual é o seu ticket médio? Aí a vendedora vai e fala, e tá tudo bem, tá tudo certo, não é problema. Isso a informação hoje a informação hoje tá aí. Commodity, né? Tá aí. Exatamente. Você vai num parceiro comercial, num fornecedor, ele tem a informação, ele vai te passar. Então, assim, isso não é um fator dificultador. Já foi um dia, mas hoje em dia a informação não é problema, pelo contrário. Ela vai te ajudar e tá muito fácil, muito simples de você encontrar. Então, assim, pra mim, com essa questão de dimensionar o nosso público, foi muito simples. Porque eu já tinha a persona pronta, entendeu? Não fui buscar, não fui criar uma persona. E como foi que tu chegou na conclusão de, cara, a persona eu já tenho? Porque você já tinha, como você tá vendo. Como foi que... Porque às vezes você tem e não percebe. E aí é o primeiro ponto do empreendedorismo, é ter a visão, né? Não é todo mundo que tem essa visão. Muitas vezes isso... O público te descobre. Sim. Antes de você descobrir o público. No teu caso, você fez a lição de casa, né? Porque você é desse. Como foi que você chegou que vocês chegaram a essa... Cara, a persona é a própria Márcia. Como foi essa consciência? Como é que isso bateu? Como é que você... Que tipo de ferramenta, que tipo de pensamento você usou para chegar a essa conclusão? Não foi um pensamento, foi um acontecimento, foi um fato. Eu estava andando aqui no centro da cidade de Teresina, a Márcia procurando comprar semijoias. Ela disse: caramba, não tem nada que eu goste, nada que me atenda bem, não tem nada de qualidade. Porra, eu podia um dia montar uma loja de semijoia, eu ia vender muito. Pronto, simples assim. Aí eu olhei para ela: qual é a sua idade? Qual é a sua renda? Então, dá negócio aqui. Simples assim, não foi nada do outro mundo. Show de bola. A maioria, eu sempre falo, cara, que a simplicidade está na genialidade, né? A gente sabe, a história do Uber, por exemplo, o cara
estava saindo de um congresso lá em Paris e não conseguia pegar táxi, imaginou, poxa, e se eu fizesse um aplicativo assim, assado? Porque alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Então, que seja a gente, né? Perfeito. E a coragem, porque vocês construíram uma carreira, né? Sim. Como executivos, como gestores. Como é que foi esse sentar na mesa, olhar um pro outro e falar, ó, e aí, vamos arriscar? Assim, Como foi essa conversa, como foi essa decisão? Foi bem engraçado, porque assim, eu costumo dizer que a nossa empresa nasceu na crise da Dilma, no impeachment da Dilma, onde estava todo mundo desacelerando. Lá em 16. 16, exatamente 16. 15 para 16, onde houve a ruptura, toda aquela história. E o Temer assumiu. E aí, a Márcia já estava insatisfeita com o mercado de imóveis, já tinha um tempo que ela queria sair, queria fazer outra coisa, já tinha um tempo, já tinha ganhado bem. E eu trabalhava numa instituição financeira. E que, devido a vamos dizer, essa crise, né? Em que área do banco? Financiamento de caminhões. E o que acontece? O setor de transporte ele foi muito afetado. E aí teve um downsize, foi onde teve a questão do advento das plataformas digitais, onde todos os processos eles deixaram de precisar de mais pessoas, né? A digitalização dos bancos. E o que acontece? Eu recebi uma proposta para ir para outro estado, para ir para Brasília ou para Fortaleza. E porque o setor que eu trabalhava aqui no Piauí não ia ter mais, ele ia ser, né, integrado com outras regionais. E aí eu tive que tomar uma decisão de, cara, e aí? Eu vou para lá, recomeçar tudo, levar a família, ou a gente fica aqui e faz alguma coisa? Então a gente decidiu, cara, vamos ficar e vamos ver o que a gente faz. E assim, a gente ficou tranquilo e vamos pensar. Tivemos tempo a pensar, a gente já tinha uma reserva que nos permitiu isso. Uhum. A gente pensar com calma e nós tomamos a decisão. Viva a organização, né? Viva a organização. E aí foi de fato a organização e nós tivemos tempo para pensar. Sim. E a gente acabou que pensou, cara, é o seguinte, tá todo mundo desacelerando, todo mundo fechando as portas, todo mundo com medo, né? Mas uma coisa que a gente tem no Brasil é que o Brasil é uma máquina de crise, né? Então assim, essa crise hoje, amanhã tem outra, e depois vai ter outra, depois vai ter outra. Não vai deixar de ter crise e as pessoas não vão deixar de consumir. Então tá bom, então enquanto vocês estão desacelerando, eu vou pegar esse restinho de mercado que sobrou. Foi assim que a gente pensou, entendeu? Uhum. Então a gente criou coragem nesse sentido. Então a gente também foi identificar as oportunidades, a gente viajou, conversamos bastante, muita pesquisa, muito plano de negócio, pesquisa de ponto comercial, pesquisa de processo, pesquisa de produto, fornecedor. Tudo isso foi feito com muita calma, muita tranquilidade, sem pressa, e tomamos a decisão. E quando a gente tomou a decisão, a gente acelerou e fez. E a gente tem um lema com a gente. A gente faz o que tem que ser feito. Depois que o objetivo está traçado, acabou-se. Esse é o ponto. A gente planeja. Planejou, está planejado. Agora vamos executar. Então vamos fazer. Se tem planejamento, segue o planejamento. Segue o planejamento. Legal. Falando em planejamento, a gente não vai seguir aí uma cronologia perfeita, não, claro. Tá? Porque aí as coisas vão surgindo. Falando em planejamento, Romulo, quais são os planos da Márcia Castro aí para frente? O que você tem planejado que você pode falar? Eu sei que tem coisas que a gente não vai poder... Não, mas é muito claro. Assim, mas quais são, para o mercado saber e para a gente? Assim, o nosso planejamento ele é muito claro, muito transparente, inclusive até para a nossa equipe. Hoje nós temos 4 unidades. O nosso projeto, a nossa proposta, ela está... 4 unidades, Teresina Shopping, 2 em Shopping, Timon e Parnaíba. Na verdade, são as 4 em shoppings. As 4, todas, só que 2 em Teresina, 1 em Timon e em Parnaíba. Exatamente. Todas em shopping. Todas em shopping. Perfeito. E o projeto é para a loja de shopping, Perfeito. entendeu? Perfeito. A gente já conseguiu validar e agora a gente chegou no ponto de escala. Então, a gente agora tem que replicar esse negócio. Então, nós vamos replicar ele em 2 linhas. Em loja própria e em franchise. Então, assim, para os próximos 5 anos, o nosso objetivo é a gente alcançar 30 unidades. Entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse é o nosso objetivo. Quantas próprias e quantas franquias? A gente pretende chegar a 8 unidades próprias e 22 em franchise nesses 5 anos. Esse é o plano. A gente já tem a nossa, digamos, a regional centro-norte do Piauí, aí tem outros mercados que a gente já está mapeando para explorar e montar outras regionais próprias, e tem as que a gente está explorando através do franchise, que a gente está buscando parceiros para poder, investidores, né, para poder expandir. Maravilha. E aí, produto, tá claro, né, a tua consciência disso, a qualidade de vocês. Sim. E tá claro que esse é um pilar fundamental. Para a gente crescer uma rede,
híbrida, né? Não só orgânico, mas também com franchise. Aí a questão de processo fica... fundamental. É condição sine qua non, né? Sem Sim, a é qual evidente. não existe. E pessoas. Falando primeiro de processos, cara. E aí eu vou querer ouvir, porque, como eu já te falei, você é mestre nisso. Qual não só a importância, mas para quem está assistindo a gente, para quem vai perguntar, poxa vida, esses caras estão falando de processo, mas processo é o quê? Processo é a forma de trabalho, é o arranjo de trabalho, é como a empresa faz as coisas, né? Trabalhar de maneira tal que eu possa ter um faturamento que cubra os custos e dê lucro, tanto para o empresário como para a empresa, para continuar a expansão. A grosso modo seria isso, mas para o Rômulo, com a tua visão, não só importa, porque eu me lembro de... Por que eu tô te marcando isso? Uma vez eu falei para você falando sobre o processo e tu me falou uma coisa que eu achei curiosa. Porque, para quem sabe pilotar um avião, é muito fácil pilotar um avião. Mas para quem não sabe, né? Uhum. E a maioria das pessoas não dominam o processo. Sim. No Brasil e no mundo. E tu me falou uma coisa assim, pra ti é tão, vamos dizer, natural, né? Que tu me falou uma coisa assim que eu achei curiosa, como eu te falei. Falou assim, olha, eu nem sei como é que esse pessoal que não faz processo consegue trabalhar. Tipo, não entra na minha cabeça, né? Qual é a importância de processo e por que é que, se é tão importante, é tão falho nas empresas, cara? Que isso é uma dicotomia, né? É uma contradição. Por que essa contradição acontece? Bom, por que essa contradição acontece, eu não vou saber te explicar. Mas o que eu entendo de processo, que é nada mais nada menos do que atividades, a dinâmica que você utiliza dentro da sua empresa para você planejar, para você coordenar, para você executar e controlar os recursos que você tem disponível para poder alcançar um Que objetivo. são sempre limitados, por maiores que sejam. Sempre limitados. Sim. Mas as demandas são ilimitadas, né? Não tem como. Então, assim, o que você ganha com isso? Cara, você ganha produtividade. Você, ao invés de fazer uma coisa em 10 horas, você faz em 1 hora. Sabe? Você reduz o custo, você consegue treinar um funcionário com mais clareza, perde menos tempo, você consegue consegue medir o que está acontecendo. Ou seja, você tem clareza em tudo que acontece na sua empresa para você, principalmente, o que é que um gestor faz? Toma decisões. Então, como é que você vai tomar decisões sem ter clareza no que está acontecendo? Então, assim, quando você tem um processo, as decisões elas já estão tomadas. Você não precisa tomar decisões diariamente, momentaneamente. As decisões já estão tomadas. Aí você vai tomar decisões naquilo que o processo não prevê. Então, quando um processo ele é muito bom, ele prevê a maior quantidade de situações possíveis. E é por isso que o que diferencia. Isso te dá o quê? Te dá escala. Com pouca coisa você faz muito. Esse aqui é o principal característica do processo no nosso entendimento. Então, assim, eu enxergo o processo como lucro. Simples assim. Se eu não tiver um processo, eu não consigo lucrar, porque eu vou perder tempo, energia e recurso gastando com aquilo que eu poderia já estar andando sozinho. E simplesmente tem o fato de que, quando você tem um processo, você tem, além da clareza para você reduzir o custo, para você treinar pessoas, para você otimizar o seu trabalho, a produtividade, você consegue focar no que realmente importa. Você prioriza as tarefas que realmente são importantes. E o que é importante para a sua empresa? Se não é fazer ela gerar lucro, seja ela estável ou você fazer ela crescer da escala. Mas esse é o principal ponto do processo que nós entendemos. E por isso que a gente faz. Desde o dia que essa empresa nasceu, desde a hora da concepção dela, ela existe um processo. Processo para plano de negócio, processo para tomada de decisão, processo do caixa. E todos eu passo por eles minuciosamente até eu entregar para alguém começar a fazer e desenvolver. Entendeu? Então, assim, é realmente muito focado nisso que a gente conseguiu desenvolver o nosso negócio. Ou seja, organizar para crescer, né? Primeiro estratégia, depois estrutura. Tem um pessoal aí que fala que é diferente, né? Eu vou nessa linha também. Eu vou por aqui, eu vou devagarzinho aqui. O Luiz, né? Que você conhece bem, que é nosso sócio. Sou um grande sócio, admirador, inclusive. fera demais. Ele gosta muito de uma frase que eu digo, que eu quero saber o que tu pensa dela. Porque quando a gente fala em processos, né? Quando a gente fala dessas coisas que parecem ser coisas muito sofisticadas, tem muita gente que tá nos vendo e já tem uma empresa estruturada, no sentido de com faturamento alto, mas ainda sem processo minimamente desenhados, e pensa assim, nossa, agora tá na hora de eu fazer, né? Eu defendo que, na verdade, a melhor hora foi ontem. Né? Antes de começar, o que a gente falou, primeiro estrutura, depois estratégia. O Luiz gosta de uma... Porque tem assim, processo é para empresa grande, toda empresa grande tem processo super bem desenhado. Eu sempre falo o seguinte, olha, ela tem processo bem desenhado não porque ela é grande porque sempre teve.
que tu pensa disso? Eu penso assim, que você até pode crescer sem o processo, sabe? Mas assim, fica uma situação tão orgânica e tão embaraçada que no dia que você vai fazer uma simples conferência, uma simples auditoria, você vai ver que nada está acontecendo como previsto. Então você não tem clareza. Quando você não tem clareza, eu sempre digo, é igual você descer de bicicleta sem freio de um morro. Beleza, pode dar muito certo. Mas, cara, pode dar muito errado também, Tem gente que entendeu? gosta dessa adrenalina, né? Mas. Tem gente que gosta. Eu não consigo imaginar gerenciar um negócio, seja de que tamanho for, se você não tiver o mínimo de clareza no que está acontecendo. Você, como gestor, você é responsável por aquilo. E como é que você é responsável por aquilo que você não está enxergando, não está sabendo o que está acontecendo? É bem difícil. Então, assim, realmente é uma dicotomia que não dá para entender. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Porque quando a gente fala de processo, como você falou, tem processo de caixa, tem processo de marketing, processo financeiro, processo de pessoas, processo. Tudo na empresa são processos. E aí uma outra coisa, quando a gente fala de processo financeiro, você falou em caixa, né? Uhum. Todas as ciências, o Deus criou. E o homem descobriu. Física, astrofísica, biologia, química, qualquer uma. Foi uma descoberta do homem. A única ciência que a gente criou, que o homem criou, foi a matemática. E por incrível que pareça, muita gente tem dificuldade nessa matemática. E não estou falando aqui nada de muito complicado, não. Estou falando de operações básicas. O que o empresário precisa entender de matemática? Operações básicas, juros Porcentagem. e porcentagem. E só. O básico. E pra gente, Rômulo, de empresário, é muito importante que a gente fale idiomas, né? É importantíssimo que a gente queira ganhar o mundo e queira falar francês, inglês, alemão, espanhol, português, seja lá o que for. É muito importante que o empresário, ou muito recomendado que a gente seja poliglota. Só que a empresa, ela é monoglota. A empresa só fala um idioma, uma língua, que é do números. E tem muito empresário que não domina os números da empresa, ou porque não tem paciência, ou porque não sabe, ou porque tá no limbo da ignorância, que eu chamo, que é o cara não sabe e nem sabe que não sabe. Se é a gente que criou os números, se a única linguagem que uma empresa consegue falar com a gente são números, por que existe essa dificuldade com números em geral? Não só com finanças, mas com números em geral da empresa. Olha, eu não consigo, assim, entender como que as empresas elas não conseguem enxergar uma simples matemática, que você tem que vender mais do que o que você gasta, né? Então, assim, eu acho que essa dificuldade, ela advém do nosso grau de instrução mesmo. A gente vive num país com bastante dificuldade. Acho que é isso. Eu não tenho dúvida que seja. Olha aí o perfil do empresário brasileiro. Tem na pesquisa do SPC Brasil, mostra lá a quantidade de empresário que tem que não tem ensino fundamental. Então, assim, e aí ele pega e entrega na mão de outra pessoa, entrega na mão de alguém que ele reza para essa pessoa estar sendo honesta com ele. Tá entendendo? Então, assim, realmente é um fator dificultador muito grande que tem para as pessoas, mas eles vão fazendo aleatoriamente e vai dando certo. Mas aí você há de concordar comigo que a probabilidade dessa empresa estar na estatística das que quebram com menos de 2 anos de vida é muito grande. Porque, assim, quando você não faz conta, e vai chegar um momento que ela não vai fechar. Vai chegar um momento que o custo vai estar maior do que o que você consegue arrecadar. E aí não tem o que fazer. É muito simples a matemática, né? Não tem jeito. Cara, eu não sei se é uma impressão minha. E eu queria saber se você tem essa impressão também. Mas quando eu lembro da faculdade, nós somos administradores, né? E de vez em quando, eu tenho a sensação de que eu fui enganado na faculdade. Que diz, rapaz, me disseram que tinha que ser assim, que não fosse assim, não dá certo. Só que a gente sabe que tem várias empresas aí que não seguem, não tem um modelo de gestão, fazem um negócio muito super intuitivo e de qualquer jeito mesmo, e crescem. Claro que a gente sabe que esse crescimento é limitado, vai até certo ponto, e muitas vezes, depois ela começa a inchar, pensa que está crescendo e quebra. Mas por algum tempo ela dá certo, né? Eu lembro de um, não vou aqui falar nomes, até porque é uma empresa local e bem conhecida, e que já está apresentando dificuldade, mas olha que loucura. No diagnóstico inicial, e a gente fazia um trabalho de consultoria lá, eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso, que é mais ou menos do assunto que a gente estava falando. Cara, ela me falou que faturava R$600 mil por mês. Ok. E tinha um custo de tanto, depois a gente foi fazer a auditoria, né? Tu sabe quanto essa empresa faturava? 2 milhões por mês. Tô te dizendo, tava indo para algum lugar. E ninguém sabe. Eu tô te dizendo que tava 1 milhão e 400 mil por mês. Entrando na empresa que o empresário nem sabia, nem via, nem desconfiava que tava indo para algum lugar.
que tu pensa disso? Como é que pode, como é que as pessoas se permitem isso? É em cima do que eu tava falando, de educação básica mesmo. Olha, assim, é um nível de desorganização absurdo. Agora eu me pergunto Olha a diferença. como é que fecha a conta, como é que no final do mês sobra alguma coisa, como é que um cara desse sobrevive tendo um desfalque de aproximadamente 75% do rendimento dele. Isso é algo a se pensar. Fico imaginando como é que não era a margem dele, né? A margem dele devia ser muito absurda, porque para ele com 25% da receita ele ainda conseguir sobreviver. É a única resposta que me convence. Sim. Porque o negócio é tão bom. Deve ser tão bom. Era um negócio na área de saúde. Tinha um volume tão grande, entrava tanto dinheiro, que a gente sempre fala, né, que, poxa vida, balança não quebra a empresa, mas fluxo de caixa quebra. Sim. E o fluxo de caixa deles, eles não tinham problema, porque era muito dinheiro saindo, mas também era muito dinheiro entrando. Então ficava encoberto. E é uma situação complexa, né? E aí tem a ver com contabilidade, uma série de coisas que a gente enfim, depois vai identificando. E aí a gente descobre coisas feias, né? Ou seja, além de não dar lucro, a pessoa se coloca numa situação de que literalmente a pessoa está sendo roubada, né? E nem desconfia. Como é que é isso, cara? Pois é, assim, a principal ferramenta de gerenciamento de um negócio, na minha visão, é o fluxo de caixa. Cara, se você não tiver. O fluxo de caixa. É sangue na veia, é pressão, sangue na né? veia, é a veia arterial principal do negócio. É ali onde o seu negócio acontece. Tudo gira em torno do fluxo de caixa. Tudo que você faz gira em torno do que entra e do que sai. Então, assim, se você não tem aquilo como prioridade dentro do seu negócio, cara, assim, você tá fadado a quebrar. Não tem como. A não ser que você esteja injetando dinheiro de um lugar que não é a empresa. E aí tem várias maneiras, né? A gente não vai entrar nesse mérito aqui de dinheiro entrar por aí e parar em outro lugar, né? Mas assim, a matemática, cara, ela não engana, não tem como fugir. Cara, uma DRE é só soma e subtração. É só soma e subtração. Não tem gestão sobre aquilo ali. Gente. Entendeu? E o fluxo de caixa é isso. O fluxo de caixa é você somar e diminuir. Menos e mais, entrada e saída. Gestão é o que você faz com aquilo. Mas o fluxo de caixa em si é uma conta matemática. Entendeu? Então, assim, realmente não tem como fugir disso. E a gente prioriza bastante isso. O controle pra gente é algo fundamental. Sim. Faz parte das atividades principais e eu cuido pessoalmente disso, entendeu? Da parte de controle. Porque a gente entende que esse é a parte que vai determinar se a minha empresa tem condições de continuar ou não. Entendeu? Tu falou que cuida pessoalmente disso, né? E a gente sabe disso. A gente tem isso muito na ponta da linha, na ponta do lápis. Como é um dia típico, Rômulo, teu? Cara, assim, a primeira coisa... Tu acordou, e aí? Bom, eu acordo com a minha esposa, a gente vai, toma um café junto com a nossa filha. E aí a gente leva ela na escola, cedo. E eu chego no escritório, minha esposa vai pra academia. E a primeira coisa que eu faço é abrir o meu gerenciador financeiro. É a primeira tarefa, a primeira atividade que eu faço. Sabia que tem que dizer isso. É o gerenciador financeiro, saber quanto foi que entrou, quanto saiu, qual é a minha previsão de despesa de hoje, da semana e do mês. Saldo inicial, previsão de receita, previsão de despesa. É a primeira coisa que eu faço. E eu já faço isso tão automático que entre 7h30 da manhã, que é o horário que eu chego no escritório, até 9 horas, que é o horário que começa as outras atividades, eu já tenho tudo isso mapeado. Então eu faço isso diariamente. Essa é a primeira atividade que eu faço. Aí a partir daí a gente vai dando continuidade nas demandas, né? Priorizando sempre as atividades voltadas para a operação de loja, né? Que o nosso negócio é de venda de semijoia, então a gente foca sempre nas atividades. O core, então, é focado nas atividades de operação de loja. Aí tem sempre uma reunião, a gente vai sempre falando com as líderes operacionais e sempre acompanhando os processos. A gente tem todos os processos mapeados dentro de um gerenciador, todas as atividades são feitas, então tem prazo, tem entregas, os entregáveis para poder ver, a gente vai cobrando e vai fazendo diariamente. Mas essa é mais ou menos a rotina. Quando você vai passar essa rotina para a tua equipe, tu trabalha com plano de ação, tu trabalha com reunião ano a ano, como que é a ferramenta que tu usa para essa comunicação ficar fluente, como a gente sabe que é? Bom, assim, a gente hoje utiliza essa ferramenta que eu te falei, que a gente estabelece a rotina, a tarefa, a atividade, e fica bem claro, eu passo e a pessoa está dentro lá, ela vai acompanhando. Isso é uma maneira de fazer. As outras atividades que são mais corriqueiras, a gente vai acompanhando, né, diariamente, porque como você trabalha com a operação de loja em si, as demandas, elas não são padronizadas, né? Todo dia vai acontecer uma coisa fora do processo para você ir tomando as decisões. Então, assim, a gente tem uma reunião semanal
Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem uma reunião com todas as líderes, a gente faz uma reunião, vai mapear qual é a previsão da semana, quais são os gargalos que tem para a gente poder resolver. E aí, quando tem alguma situação mais pontual com cada um, a gente vai fazendo a reunião individual após essa reunião, com cada uma que tem uma demanda mais latente. Com os outros departamentos, as reuniões demoram mais, né? São de 15 dias ou então de um mês, dependendo do processo que a gente esteja tratando, entendeu? Show. Quando a gente vê uma empresa muito organizada, o que não é exatamente comum, mas existem, como a sua, eu sempre olho o seguinte, falei, cara, como é que esse pessoal faz? E isso me impressiona. Como é que quem é muito organizado, como você é muito organizado, muito processual, como é que você faz para evitar um erro a não cometer? Que tem muito empresário que comete, que confunde processo ou organização com burocracia. Né? Sim. Eu não tenho ainda aqui no conceito de Max Weber que burocracia é uma coisa boa. Sim. Eu tô falando como se fosse ruim, para ficar amarrado, rígido. E muita burocracia gera microgerenciamento. Como é que vocês fazem para evitar isso? Bom, assim, a gente tem um cuidado de não dar muita profundidade no processo em si. Perfeito. A gente entrega, o processo ele é focado no objetivo, não na execução em si, sabe? Então a gente tem muito esse cuidado, porque não sou eu que vou fazer o processo, é outra pessoa que vai fazer. Então, às vezes, ela tem uma pequena forma de otimizar o trabalho dela, e ela aprende como? Com a velha e básica curva de aprendizagem, fazendo todo dia ela consegue achar um caminho melhor. Então, o nosso processo ele é focado no objetivo final, ele não é focado nas atividades, entendeu? Eu sempre digo, cara, tu tem que entregar isso. Como é a melhor maneira de você fazer? Ela diz, eu acho que é essa. Então vamos lá, vamos mapear, fazer igual o Descartes fala, né? Dividir o problema na maior quantidade de partes possíveis, e ordenar de maneira lógica e começar a executar do mais fácil para o mais difícil. A gente vai fazendo isso, mas sempre focado no objetivo, para que não fique esse emaranhado de processo de critério, certo? E aí a gente também tem um outro ponto que eu sempre digo, que o processo ele tem 3 aspectos para se transformar num processo. Ele tem que ter uma regra, ele tem que ter um registro e tem que ter um responsável. A partir do momento que eu entrego isso para a pessoa, ele é o responsável por aquilo. Eu só vou medir depois. Então, ele se responsabiliza, ele acaba sendo o autor da execução daquilo. Então, ele tem a liberdade dele alcançar o objetivo que aquele processo traz. Então esse é o ponto, esse é o X da questão. Para justamente o que você falou, não fique uma coisa carregada, pesada. Eu tenho que fazer exatamente como ele disse que tinha que fazer. Não, você tem que entregar o objetivo. O processo está estabelecido, nós mapeamos juntos e você agora acha a melhor maneira de fazer, de chegar. Entendeu? Mas aquilo tem que ser medido e tem que ter um registro. Se não tiver, é só uma orientação. Maravilha. E falei que ele era um dos melhores processos que eu falei pra você. Pra mim é o melhor. Cara, o que nos leva ao terceiro P. Pessoas. Sem isso, você pode ter o melhor produto do mundo. Você pode ter o melhor processo do mundo. Mas se não tiver gente boa na tua empresa, e a gente vai falar um pouquinho da Imoi aqui, claro. Quero tua experiência nisso, que a gente tá começando, né? Sim. Mas quero te ouvir sobre a nossa metodologia e tal. Sim. E assim, você falou aí um negócio que, como eu atuei muito tempo como consultor de empresas. E eu fazia consultoria, comecei fazendo em marketing, né? Uhum. Aí depois fui focando no que eu gostava mais, no que eu tinha melhor resultado. Que não era marketing. Aí fui fazer em finanças, ok. Fui fazer em processos, ok. Aí fui fazer em RH, em planejamento estratégico, foi o que eu mais foquei. Quando era RH e gestão de pessoas, né? Muita gente, quem vai executar os processos são as pessoas. E você falou aí, deu essa aula aí, né, vai definir. Nossa, que é isso? Só que você falou aí num ponto que é o seguinte, a gente sabe que nem todos os colaboradores, e eu quero saber como é que você resolveu esse problema, e eu sei, por isso que eu tô falando isso também, porque eu sei que a gente vai te ajudar muito nisso, com a nossa metodologia. Mas vamos lá. Eu sei que nem todos os colaboradores estão no mesmo nível. Sim. E isso é normal. E aí, mesmo que não tenha um plano de carreira super desenhado, e eu sei que vocês pensam muito nisso, para dizer, olha, isso aqui é um vendedor júnior, isso aqui é um vendedor pleno, isso aqui é um vendedor master, né? Existe na prática essa diferença, mesmo que não esteja desenhado. O que eu tô querendo dizer com isso?
Na nossa opinião, o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um master. E aí entra diretamente na execução de processo. A gente vai migrar do processo para pessoas, mas pegando essa tua fala. Na nossa opinião, o profissional júnior, dependendo do setor, tá? O profissional júnior é aquele cara que, eu vou seguir na tua fala, a gente fala o objetivo, a gente dá o processo, fala como, ó, você vai fazer desse jeito aqui, e a gente acompanha aquilo ali muito de perto, aquela execução. Isso é o júnior, que ele tá aprendendo e tal. O cara pleno, a gente vai ter que dizer o objetivo. O combinado não é caro, mas tem que ser combinado. Tanto é que o objetivo. Tem que ter clareza, né? A gente vai pedir para ele dizer o processo, como você faz. Como é que a gente faz? Vamos fazer juntos, mas deixa isso, joga a bola para ele. Eu já acompanho de longe, porque ele já é pleno, não é mais júnior. O cara que é master, a gente dá o objetivo. Ele que diz como vai fazer e a gente nem precisa acompanhar, porque a gente confia naquele resultado. Como é que você faz hoje para entender? Poxa, eu tô falando aqui com esse profissional da minha empresa, da minha equipe, independente da área. Ele é júnior, ele é pleno ou ele é master? Ou seja, qual o nível de acompanhamento eu vou ter que dar e até onde esse processo vai ser meio a meio, vai ser mais meu, vai ser mais dele? Como é que você faz para ter essa clareza? Porque eu sei que você tem, não sei como, mas você tem. Cara, assim, acho que eu vou ser muito repetitivo no que eu vou falar, mas eu faço isso através de processo. E vou explicar como. O processo, ele tem 3 dimensões, que é o processo final, os processos de suporte e o gerencial. Perfeito. Para cada um, a gente faz o que é necessário. Por exemplo, quando o processo é atividade fim, que é a venda, que é a fabricação, que é a prestação do serviço em si, aí você tem que desenhar, você tem que entregar mapeado, porque quem vai executar são pessoas que não vêm com a bagagem, com baixo grau de instrução e não tem como o Falcone fala, é a capacidade técnica do negócio, o entendimento técnico do negócio. Você tem que ensinar. E são processos simples, curtos, práticos, certo? Sim. Aí quando você vai... A curva de aprendizado precisa ser muito pequena. Precisa ser muito pequena. Senão você vai ter problema. Você vai ter problema. Então, esse é o ponto. Mas isso é uma atividade fins, atividade final. Sim. Quando você vai para a atividade de suporte, que aí você já vamos dizer, para um RH, para uma contabilidade, para um processo de TI, para um processo de marketing, você precisa que esse cara já venha com background, com um grau de instrução para ele fazer o segundo ponto que você faz, que é, cara, eu preciso desse objetivo, vamos estudar o processo junto, porque tem que ser adequado à minha cultura. Gente mais pleno, que tenha para minha cultura, que é assim que a gente faz. Quando é um processo de suporte, as atividades de suporte, esse cara tem que vir com uma bagagem. Tem que vir com uma bagagem mínima para fazer as coisas de acordo com a nossa cultura, com o nosso modelo, com a nossa forma de trabalhar. E aí tem o processo gerencial, que é a tomada de decisão e análise de indicadores. E aí esse cara tem que ser muito fera. Esse cara já tem que vir com background. Aí já é master. Tem que ter uma capacidade absurda de adaptação à nossa cultura e entregar resultado com os recursos que ele tem. E não esperar que a gente entregue recursos para ele a mais do que já tem, entendeu? Então assim, a gente divide dessa forma. E hoje é muito claro isso, muito simples. Para a gente fazer isso, a gente começou assim, todo o nosso negócio ele é voltado, ele é compreendido dessa forma. E muito claro, muito transparente para a equipe entender. E você falou que está buscando investidores, né, e franqueados. Toda empresa que se compromete a franquear e vira um franqueadora se compromete a repassar, né, a transferir esse know-how, especialmente em processo, em dizer, não é só usar a marca, é fazer como ela faz. Exatamente. Né? E a gente sabe, Rômulo, você falou aí, a gente falou no começo aqui, de atividade básica, é vender e entregar, né? Sim. O cara que vai ser franqueado da Massa Caixa Semijoias, ele não precisa se preocupar com isso, porque a gente tá vendo aqui o teu know-how disso, né? Como aí na parte da franqueadora? Porque uma coisa é você tá fazendo isso à frente da tua equipe. Qual é o plano para fazer isso com teus franqueados? Como é que vai ser essa transferência de conhecimento? Vai ser direto com vocês? Vai montar uma equipe para isso? Como que seria um processo? Quero comprar uma loja tua aqui na minha cidade, botar aqui no shopping. Como é que você vai transferir isso para mim? Vai ter treinamento online gravado? Qual é a estrutura para quem tá olhando aqui e dizer, cara, eu gosto desse cara e eu tô pensando aqui em investir numa unidade da Massa Caixa? Como é para ele ficar tranquilo? E uma pessoa que não é especialista em processo. Sim. Mas é muito claro e cristalino. Veja bem, são etapas. Se eu disser para você que eu vou ter uma mega estrutura para te treinar hoje, eu não vou ter porque você vai ser a minha primeira franquia. A gente ainda não teve. Então essa ruptura desses primeiros franqueados, eles vão aprender dentro da minha loja. Perfeito. Então assim,
eles vão estar lá dentro do meu Vamos ver negócio. a coisa Vão ver a acontecendo. coisa acontecendo. Eles vão ser privilegiados, vão ter algo que os outros mais na frente não vão ter. Por Eles isso que vão, eu te perguntei isso. eles vão aprender comigo, com a Márcia e com toda a equipe de perto. Entendendo? Então, assim, não vai ter vídeo, não vai ter aula ao vivo, vai ter nada. Eles vão ver a coisa acontecer e vão ser treinados por quem faz e quem faz dar certo. Porque nós fazemos dar certo. Então, tal que a gente está onde a gente está hoje. Entendeu? Então, assim, esses primeiros, vamos dizer assim, esses primeiros 5 franqueados, eles vão ter essa oportunidade de ver a coisa acontecer de perto. Inclusive, a gente participar da inauguração, como a gente faz a nossa inauguração. Nós pretendemos fazer a inauguração do primeiro franqueado, do segundo, do terceiro, nós mesmos, junto com ele. A minha equipe vai fazer acontecer a coisa para ele, entendeu? Quem chegar primeiro vai ter esse diferencial. Vai ter esse diferencial. Porque faz toda a diferença. Porque, assim, como você é do RH, você sabe mais do que todo mundo. Porque o que determina o sucesso da empresa, além de tudo que a gente está falando aqui, mas começa pela cultura. A cultura de vencer, a cultura de fazer dar certo. A cultura é que mexe com os brios do ser humano para que a coisa aconteça. Então, assim, o cara fazer parte disso, ter isso injetado no seu DNA, para ele tomar gosto, para ele ter o entusiasmo que está lá elencado nos nossos valores, é fundamental. Então, assim, esse é o primeiro ponto que a gente pretende fazer. Aí, obviamente, as coisas vão crescendo, aí vão ter os franqueados masters, vão ter aqueles que vão treinar outros franqueados, aí vai ter a escola de treinamento da Márcia Castro. Tudo isso está previsto dentro das etapas, né? Mas nessa etapa exatamente, que é o início, que é a ruptura, que é partindo para um novo momento da empresa, vai ser dessa forma. A base para multiplicar está desenhada. Está né? desenhada, perfeitamente. Legal. Assim, o nosso processo está desenhado para daqui a 10 anos, eu garanto para você. Eu sei disso, não duvido. Pelo contrário. Nós estamos hoje onde o nosso plano de negócio disse que nós estaríamos há 8 anos atrás. Eu ia te perguntar isso. Vocês estão exatamente nesse um pouquinho abaixo. Sempre tem uma margenzinha, né? Vocês estão como esperavam. A gente passou um pouco. É mesmo, está um pouco à frente. Um pouco à frente. É porque assim, a pandemia, ela deu um ponto de inflexão pra gente, maior, deu uma atração maior do que o que a gente imaginava. Porque, de novo, uma grande crise, de novo, todo mundo desinvestindo e a gente, não. Peraí. A gente tem gordura, vamos pra frente. A gente foi e deu um salto maior, entendeu? A gente teve essa coragem, vamos dizer assim, entendeu? De hoje a gente, como você falou, dizer que a gente é referência no segmento. E a gente tem números para acreditar que a gente está muito bem posicionado na região onde a gente está, que era onde a gente queria estar. Maravilha. E muito bem, cara, tu falou de cultura, eu ia te perguntar sobre a nossa metodologia, que eu vou deixar para a próxima pergunta. Você falou de cultura, né? Uhum. Cultura organizacional é um assunto que eu comparo com a ginga da capoeira. Não parece, não, mas eu fui capoeirista. Eu sei que não parece, mas é verdade. E aí, por que eu tô dizendo isso? Se você disser, rapaz, eu quero aprender capoeira, a primeira coisa que você vai aprender a fazer é a ginga da capoeira. Mas é a última coisa que você vai aprender a usar. Hoje em dia, essa fala de cultura tá muito forte, né? E a gente vai até tocar um pouquinho nela lá na metodologia, como você sabe. Hoje todo mundo fala de cultura. Mas eu vejo isso, eu vejo todo mundo falando e pouca gente fazendo. Fala um pouquinho pra gente, e você trabalhou em empresas, Rômulo, que lá a cultura não é um elemento da estratégia. A cultura lá é a estratégia. E isso faz diferença no Brasil e no mundo, né? Sim. Como que é? Fala um pouquinho da cultura da Márcia Castro e mais ainda, como é que essa cultura faz diferença pra vocês? Aí eu tô falando, começando a falar de gestão de pessoas. Sim. Assim, a cultura, ela é algo fundamental à medida que ela é a empresa, sabe? Assim, porque quando você está num ambiente e você tem uma forma de fazer as coisas, de tratar, você tem valores enraizados dentro das decisões que você toma, das escolhas que você faz, isso acaba transmitindo para o ambiente, não tem como, sabe? Então, a gente ser muito fiel a isso é que torna um ambiente sólido. E aí nós temos as nossas crenças, a nossa bagagem que leva à nossa cultura. E o que traz de benefício? É porque assim, quando uma pessoa ela entra dentro da empresa e ela não está conectada, a própria cultura acaba expelindo aquela pessoa, naturalmente. E tem as pessoas que se conectam. Aquelas pessoas que se conectam, elas conseguem ter um desempenho melhor porque elas estão num ambiente confortável, que para elas faz sentido.
Tá entendendo? Então, e aí que todo esse ambiente que se criou, veja só, quando o cliente entra, ele sabe a diferença. E aí o cliente ele sabe toda a diferença quando ele está dentro da minha empresa, quando ele está dentro de qualquer outra empresa. Porque ele sabe que aquele ambiente tem algo que está previsto, que está sendo seguido rigorosamente, que é a forma de fazer as coisas. E quando o cliente ele sente que não está, cara, é impressionante como aquilo aparece lá na ponta. E eu, como gestor, que nem estou na operação, aparece lá para mim. É muito claro, né? É muito claro. Assim, a gente tem todo o nosso negócio mapeado e a gente consegue enxergar. Então, assim, a gente tem muita tranquilidade para isso, porque ele te dá o quê? Previsibilidade. Então, a gente sabe quem a gente consegue colocar no nosso negócio. É muito simples, é muito fácil. E mesmo que aquela pessoa consiga enrolar a gente ali, mentir pra gente na entrevista, no processo, mas quando ela chega lá, o processo, a cultura acaba fazendo ela se afastar. Porque as outras pessoas que estão em volta não aceitam. Naturalmente, ela não consegue se envolver. E o cliente é a mesma coisa. Faz parte da própria cultura, né? É a própria cultura, né? É a própria cultura. É a própria cultura. E eu sempre falo, cara, com cultura a gente tem que ser implacável. Implacável. Radical. Basta uma vez uma exceção, ela vira regra, aí se arrebenta. Assim, e para quebrar a cultura, você dá argumento para que as coisas não aconteçam da maneira que você quer. Porque imagina que você... Lá nós temos valor, é cultura, tá no nosso DNA, honestidade e transparência sempre. Então você nunca vai ouvir que aconteceu algo que foi desonesto dentro da minha empresa. E se acontecer, você pode ir atrás. Então, tal que eu posso dizer com toda certeza, nós temos hoje 8 anos de empresa, nós nunca tivemos um processo trabalhista. E hoje nós tivemos duas como é que chama? Conciliação no consumidor, e todas as duas nós ganhamos. Porque a gente faz tudo com honestidade. Nós prometemos e entregamos. Agora a gente não vai entregar o que a gente não prometeu. Simples assim. E também a gente quer de lá que vem também o que você prometeu. Então, assim, isso dá muita tranquilidade pra gente. A gente vai deixar a coisa fluir naturalmente e dá muito suporte, dá muita segurança para o seu trabalho, entendeu? Dá muita convicção. Isso é muito importante. Show. E eu sempre falo que para você ter gente boa, né? A empresa atrair gente boa. Gente boa, cara, gosta de ser avaliado, mas gosta de ser reconhecido. Então a cultura ela precisa ser meritocrática, né? Sim. Como é essa questão da meritocracia na Márcia Castro? Eu sei a resposta, mas eu quero que o mundo saiba. Olha, assim, a gente é muito transparente e a gente tem os critérios, tá? A gente reconhece a pessoa que faz. E aí não é com tapinha nas costas, é com benefício, é com o ganha-ganha. Quando a pessoa ela precisa da empresa, a gente está sempre ajudando como a gente pode. E, assim, a gente tem muita vontade de estar junto com a pessoa. A gente quer muito que aquela pessoa esteja feliz, que ela esteja realmente desempenhando o melhor que ela pode, sabe? E assim, e aí falando um pouco da Emoe, ela tá vindo para complementar justamente na parte que ainda falta a gente ter um pouco mais de clareza. Que é justamente como o nosso negócio ele é muito voltado para a operação de loja, então é muito fácil ter a meritocracia lá, tudo mapeadinho, meta, atendimento. Quando você trabalha com indicadores. Com indicadores muito simples. Mas aí tem a parte que não tem indicadores tão claros, que é justamente a parte dos processos de suporte, como eu falei, vamos dizer, no nível tático, como os administradores gostam de falar. Então, e aí a gente precisa criar essas avaliações desse ambiente para a gente poder reconhecer mais ainda. E a gente reconhece realmente com benefício, com entrega. Para você ter ideia, hoje no nosso administrativo, a gente, com o trabalho deles, não foi o nosso, a gente tirou o sábado. A gente tinha o sábado para ser trabalhado e a gente disse, olha, é o seguinte, é simples. Vocês entregarem de segunda a sexta, não tem sábado. E aí todo mundo fez lá sua força-tarefa, tá feito. Então não tem sábado. Agora. Então esse é um benefício, é uma forma de reconhecer o trabalho deles. Benefício, entendeu? Sem dúvida. As nossas empresas, né, a gente tem um reforço de cultura semanal muito forte. E
Começamos o nosso agora, viu? Reforço cultural a gente já está na implementação. Inclusive está na nossa agenda participar de um deles, né? Participar de um deles. Show. É fundamental. E é importante. E assim, cara, esse reforço cultura, ele é... Como que a gente faz? A gente, né? E aí eu quero entender como é que vocês estão pensando em fazer. Nós temos tudo muito bem mapeado, muito escrito, tá lá... Além de valores, né? Tá lá nossos elementos de cultura, código de cultura, pilares de cultura. Pilares de cultura são frases que a gente fala e que vão dando orientações para o nosso time de como que a gente, no que a gente acredita, nas nossas crenças, mistura valores aí, propósito, tudo isso, e faz com que aquilo fique tão forte que às vezes até cliente repete alguns. Vou te dar exemplo aí de alguns pilares da nossa cultura. Por exemplo, o combinado não é caro. Você falou. Sobre, cara, não tem falsa promessa. Eu posso até me arrepender do que eu combinei, mas eu vou entregar. E que fique de lição pra de repente, prometer algo mais interessante. Mas se prometer, vai entregar. A gente tem muito isso, né? Outra coisa, tá com medo, vai com medo mesmo. Sim. Outra coisa, quebre regras, mas não quebre princípios. Outra coisa, a consistência sempre vence a conveniência. E aí tem muito a ver com processos. Vocês têm esses pilares, essas frases escritas, você ainda está pensando nelas, como é que você está pensando em fazer esse reforço de cultura? O nosso reforço de cultura, ele é muito voltado para os nossos valores. A gente bate muito forte neles, que é melhoria contínua, comprometimento, ética e entusiasmo. É muito voltado para isso. E aí tem outros 3 pilares que é de desenvolvimento pessoal, que a gente vai bater muito forte, que é autogerenciamento, produtividade e resolutividade, que é o que a gente espera de cada um na sua atividade. A gente realmente a gente procura bater muito forte nisso, porque isso já engloba muita coisa. Que a gente consegue lá na coluna de atitudes, vamos já falar disso. E a gente consegue englobar muito nisso. Mas se eu fosse falar de frases que a gente fala muito, é sobre transparência. Transparência e honestidade sempre, e cooperação e colaboração. Isso a gente não abre mão. Então, assim, toda vez quando a gente tem um reforço de cultura, é pra gente valorizar todos esses pontos, para reforçar esses pontos. E a gente sempre procura ver aquele ponto que a gente identificou que naquele momento não está sendo trabalhado, ou se tem alguém que está um pouco desfocado daquilo, entendeu? E aí a gente, fazendo todo mundo junto naquela dinâmica, a gente consegue identificar e reforçar de verdade, né? Porque é realmente a gente falando e fazendo acontecer e identificando aqueles momentos que não aconteceram para a gente poder estar sempre ali levantando. Porque o ser humano é que nem um balão, né? Como diz o Dale Carnegie, né? Você vai jogando para cima, mas ele vai caindo. Depois você tem que jogar para cima de novo e por aí vai. Né? Perfeito. Falando um pouquinho de RH, para o teu negócio, para todo negócio tem o que a gente chama de atividades críticas de sucesso, né? Aquelas atividades que a gente não pode falhar. Em RH, 2 atividades da tua empresa que são super importantes é recrutamento e seleção e são desafios e avaliação de desempenho. Como a avaliação de desempenho a gente vai falar um pouquinho mais longamente, até para falar um pouquinho da nossa metodologia, quero falar primeiro contigo de recrutamento e seleção. Qual é a praxe, o padrão do mercado? Contrata pela técnica e demite pelo comportamento. O que a gente sempre recomenda? Cara, contrata caráter. Contrata comportamento, contrata perfil, contrata cultura. Parte técnica a gente ensina muito rápido. O cara não sabe vender, em 1 mês ele aprende, 1 semana. Eu acho que a palavra que eu mais ouvi tu falar pra mim foi treinável. Pronto. Porque toda vez que tu vai falar comigo é treinável, né, Romulo de Guedes? Eu só quero se for treinável. Exatamente. Eu prefiro uma pessoa que não saiba fazer, mas que eu consiga implementar isso aí lá na nossa empresa é básico. Pronto. É regra de ouro. E essa é a pergunta. Como é que vocês fazem para ter um processo? A gente já fez processo seletivo para vocês, né? Uhum. Como é que você faz? O nosso processo seletivo tem 13 etapas. Uhum. Então ele é realmente muito rigoroso. Claro que não tem garantia como cirurgia. O melhor cirurgião do mundo tem risco. Mas a gente consegue eliminar, né? O nível de acerto é muito grande. Como é hoje que vocês contratam? Como é esse processo de recrutamento e seleção de vocês? Como é que vocês entendem essa coisa de, poxa, eu vou buscar alguém treinável? Porque aí eu vou lá e treino. E esse treinável focando nas técnicas, né? Porque ele já tem minha cultura, ele já acredita no que eu acredito, já tem nossos valores, já tem o comportamento, já é razoavelmente o que a gente está esperando. Como é que vocês fazem para trabalhar isso? Bom, assim, o nosso processo seletivo, ele é muito simples. A gente, né, divulga a vaga, aí a gente tem um formulário. Nesse formulário, ele já, além do seu currículo, ele fala
algumas coisas da sua vida pessoal. Alguns pontos chaves que que faz a gente entender qual é Não sei porquê, mas eu gostei do nome Chaves. Mas vamos já falar sobre isso. E aí a gente tem alguns critérios que a gente estabelece que pra gente faz sentido estatisticamente com os perfis que fizeram sucesso dentro do nosso negócio, né? E aí a gente separa eles e chama pra gente conversar. Lógico, na entrevista a gente conversa, é um bate-papo, que tem muitas perguntas que a gente consegue identificar, mas ela por si só não é suficiente para a gente entender. Até porque a pessoa tem vários fatores que vão enviesar a entrevista. O nervosismo da pessoa, o verdadeiro interesse, o que tem por trás, como ela chegou até ali, né? Se ela realmente está interessada, enfim. E é o caráter da pessoa, porque mente que, né, muitas vezes falta com a verdade. Mas aí a gente tem o fator definitivo, que é um teste. Todas as pessoas que trabalham na nossa empresa, elas fazem um teste. No operacional de loja são 3 dias, que ela passa na loja sendo testada e avaliada pela nossa líder de loja, né, da loja que ela for treinar. Uhum. E no administrativo são 5 dias. E aí o teste ele é simples, ele não tem pergunta e resposta, ele não tem pegadinha, não tem formulário, não tem nada. É ele executando a atividade. A gente quer ver a pessoa fazendo. Tá bom. Você disse tudo isso aqui, a gente já entendeu, agora faz. E aí a coisa acontece. É fácil? Não é, como você falou. Muita coisa se perde no caminho, muitas pessoas acham que é simples, que é só jogar lá dentro que já está contratado, e não é. Aí a gente consegue identificar muita coisa por aí. Na prática, não tem como. E é assim que a gente procura fazer. E assim, a gente já tentou várias formas de fazer o processo. A gente já revisou ele, inclusive hoje nós estamos nesse último trimestre agora, a gente remodelou totalmente algumas etapas do processo para tentar ficar mais assertivo e a gente tem evoluído. Mas realmente não é fácil, não é simples. Né? É um desafio, né? É um desafio. E assim, isso é uma coisa que me preocupa. Porque se tem uma coisa que pode atrapalhar a empresa boa, é não encontrar gente boa para cumprir. É a estratégia. Eu tenho um exemplo, Romulo, eu fiz um trabalho de consultoria na área de planejamento estratégico. Acho que eu já te falei essa história, mas vale o pessoal saber. Cara, é uma grande rede de fast food, uma das grandes, uma das maiores, né? E era planejamento estratégico para Norte e Nordeste. Sim. Te conta essa história, né? Sim. E a questão foi, a gente estava lá em Recife fazendo esse planejamento e o diretor comercial tava louco da vida, né? Ia lá no coffee break, tá, não sei o quê. E ele lá invocado, eu falei, cara, o que foi que houve? Né? Você tá chateado? Ele falou, rapaz, ele tinha perdido um bônus anual de R$ 250 mil, né? E porque ele não ia cumprir a meta. Ele era diretor de novos negócios, Norte e Nordeste. Ele não bateu a meta dele naquele ano, estava em dezembro já. Faltou vender 78 franquias. E perguntei, mas por que? O mercado não tá bom? Vocês estão falando que tá aquecendo e tal, né? Falei, cara, o mercado tá ótimo. O problema foi o seguinte. E detalhe, imagina, Romulo, imagina tu ter um franqueado que, já vai abrir todos esses franqueados, eles iam abrir a segunda, a terceira ou a quarta loja. Já era gente validado, né? Tinha o dinheiro, queria, tinha um ponto, e a cidade que ele estava, a região que ele estava, tinha mercado. Por que não vendeu? Porque tem uma regra nessa franqueadora, que ela diz o seguinte, olha, você que já tem uma, duas, ou seja, quantos for, você só pode abrir a próxima se tiver alguém na sua equipe pronto para ir lá como supervisor, como gerente. Simplesmente não tinha. Simplesmente não tinha. Faltou gente boa. Né? Como é que você tá, e aí a gente vai entrar já um pouquinho na nossa metodologia, como é que você vai tá se preparando para isso não atrapalhar os teus planos nos próximos 10 anos? Porque é um desafio para qualquer empresa. A gente sente isso também. E assim, eu te digo uma coisa, tá cada vez... A tendência é piorar, tá cada vez mais difícil. Sim. O que a gente tem feito é reforçar o nosso plano de RH. Assim, é algo que quando eu sempre toquei a empresa na parte de gestão e RH sempre fiz tudo. Mas aí quando eu
a empresa começou a crescer, eu tive que delegar. E eu percebi que eu errei o time. Eu poderia ter começado um pouco mais cedo, porque a necessidade está cada vez maior. E uma pessoa só não está sendo suficiente. Daqui a pouco eu vou ter que ter duas, três, porque precisa desse reforço cultural, precisa treinar pessoas, precisa garimpar pessoas e tornar elas pessoas que sejam aptas, porque assim, você não vai encontrar nada pronto no mercado. E assim, tá cada vez mais difícil pessoas que queiram ter compromisso, sabe? E quando eu falo de compromisso, não é compromisso de chegar cedo, é compromisso com o projeto, sabe? Sim. Com a empresa, com o negócio. Entender que aquilo ali vai fazer parte da vida delas. As pessoas não querem mais. Porque a facilidade para você viver hoje está muito grande. Para você viver com pouco, né? E as pessoas estão se acomodando com pouco, né? Aquele pouco está sendo suficiente. É uma questão que eu acho que é mundial. Mas aqui no Brasil é algo que tem piorado, se agravado Sim. muito por questões sociais, questões políticas que Eu, a gente eu, vê. eu te dei alguns feedbacks, né? Dizendo, ó, Romulo, a pessoa aqui me disse que era mais fácil ficar em casa do que aceitar o que você. E Pois olha que é. vocês pagam acima do mercado até. Sim, a gente paga acima, a gente tem Sim, convicção que a gente paga acima sim, do sim, mercado. sim. E eu E confirmo ainda, isso. e ainda assim. Mas teve um caso agora recente que teve uma funcionária que ela foi contratada em um mês, ela foi muito bem, bateu a meta, da loja dela, foi a que mais ganhou dinheiro e ela pediu para sair. Porque ela disse que assinou a carteira e perdeu o Bolsa Família da filha dela. Meu Deus. Aí ela disse, não dá certo não, é melhor eu voltar. Aí pediu para dar baixa na carteira e voltou lá. É uma realidade Mas é a que. nossa realidade, meu amigo. Sim, tem que Você tá num encarar. estado onde tem mais gente com Bolsa Família do que com carteira assinada. É. Entendeu? Então, daí você tira a questão de onde você pode chegar. E aí, uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, ela tem capacidade de fazer um negócio pequeno ali e também ter uma renda muito boa. É a nossa realidade, é o desafio, né? Por isso que não é para qualquer um, senão todo mundo ia lá e fazia, né? Sim, quem me disser que empreender é fácil, ou tá mal informado ou mal intencionado, porque. Empreender é simples. Mas Muito não é, simples. mas não é fácil. Mas não é fácil, é Mas é totalmente simples. diferente. Mas é simples. Exatamente. São conceitos diferentes. São conceitos Concordo com você. Muito bem. Cara, você já teve contato com muita gente como colaborador, né? Sim, Você já bastante. contratou e demitiu muita gente. Queria que você me contasse um caso, aí você pode dizer nome ou não. Sim. Qual foi o caso que você, na tua empresa, mais transformador? Aquele que você, vou ser mais claro. Qual é a pessoa na tua empresa, que pode estar contigo ainda ou não, porque as pessoas Sim. têm asas e podem de repente voar. Sempre falo, as pessoas vão voar na empresa, ou para cima ou para fora, Sim. né? E qual é o caso de gente que chegou de um jeito e vocês conseguiram transformar pela cultura, pelo pensamento, pela mentalidade, pela estratégia, pelas técnicas de gestão de vocês? Qual é o caso que tu tem lá que te dá mais orgulho, que tu enche a boca para falar? Olha, a gente tem uma colaboradora que ela chegou, como é que eu posso dizer? Ela queria muito sair da empresa onde ela estava. Ela passou muitos anos numa empresa onde ela ficava escondida, sabe? Assim, era do ramo alimentício, ficava ali na parte de bastidores, de atendimento. E ela começou como revendedora, sabe? Começou revendendo, né? Querendo fazer uma coisinha diferente, ter uma renda extra. Uhum. E aí a gente foi abrir a loja no shopping, né? E no Teresina Shopping, a nossa primeira loja de shopping. E aí ela pediu uma oportunidade. E aí a gente pegou e deu a oportunidade para ela. E aí eu lembro claramente que a gente pegou, deu a cartinha para ela levar para a empresa dela, para ela poder receber os direitos dela e fazer a transferência. Aí a empresa simplesmente negou. Disse, não existe isso não existe, esse negócio de direito, negócio de carta, isso é loucura. Você tá pedindo suas contas, tô que dar tuas contas, você não tem direito a nada, você vai pagar para sair. Caramba. E assim fizeram com ela, de maneira desonesta. Totalmente. Mas ela pegou e disse, não, eu quero ir. Eu vou assim mesmo. Eu até falei pra ele, cara, vai atrás dos teus direitos, chama um contador, vai um advogado, porque isso não é justo com você. Tantos anos de prestação de serviço você tem pra essa empresa, tá? Ela, não, eu quero virar a página, eu só quero estar aqui. E aí ela acreditou muito no nosso negócio. E a gente naquele momento teve muita dificuldade com pessoas, a gente estava com a equipe bastante comprometida, tinha uma liderança na época que se virou contra a gente, sabe? E tornou um ambiente bem ruim e a gente teve que superar aquele desafio. Caramba. E ela foi a única... E nessa transição de rua para shopping. E nessa transição. Meu Deus. E aí ela acreditou e
ela se manteve a postura dela. E eu falei pra ela, naquele momento, você tem muito potencial. Você tem futuro aqui com a gente, se é isso que você quiser. Se é isso que você quer. Se você quiser, você pode chegar muito longe com a gente. E ela faz aquilo que eu acredito. Constância. Ela continuou constante, dando o melhor dela. Consistência sempre vence a conveniência, né? Não tem jeito. Constante. Essa menina tá há 5 anos com a gente, só evoluindo. Quando eu dei a oportunidade pra ela, ninguém acreditava. Todo mundo tomou um susto. Como assim? Ela vai ser líder, vai. Você tá louco? Ela não tem condição, ela é estourada, ela é não sei o quê. Depois ela vai. Eu peguei e falei pra ela, a sua primeira reunião tá aqui. Tu não já viu quantas reuniões eu fiz? Já. Pois vai lá e faz. Mas tu não vai lá comigo? Eu não. Você sabe. Eu já fiz. É só você fazer igual eu faço. Segue o processo. Segue o processo. E hoje tá, ela é uma das nossas melhores líderes. E ela se formou em outra área e decidiu não seguir. E a gente já se desentendeu, a gente chegou a romper, ela saiu, mas depois ela voltou. Porque ela disse, não, meu lugar não é lá fora, meu lugar é aqui. Que legal. E ela tá hoje com a gente. Cara, Mais de 5 anos. Essas histórias, né? A gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande com pessoas que... Tem. Gente que compra o nosso sonho merece que a gente apoie, né? Na realização de sonhos deles. E falando nisso, né? Você falar aí da Aimoi, a Aimoi é nossa HR-Tech, né? Já tivemos aí premiações, já como uma das HR-Techs mais promissoras do país. A gente quer ser, Rômulo, o primeiro unicórnio do Piauí. Eu já te falei isso, e você pode escrever que a gente vai ser. Isso vai acontecer. E ela é baseada naquela metodologia que eu criei, né? É a metodologia Chaves. Queria que você desse aí pro pessoal a tua percepção da metodologia, né? A gente amanhã vai ter uma reunião lá disso, a gente tá implementando lá e tal. Quais são os principais impactos que você espera que tenha na tua empresa com a aplicação do Chaves? E se você quiser dar o teu entendimento do que é a metodologia Chaves, fica à vontade. A metodologia, no nosso entendimento, ela é o princípio básico que eu acredito, né? De clareza no que você espera do seu colaborador. Ela é muito transparente. Então, a gente acredita que isso vai fortalecer como a gente vai conduzir a nossa equipe, né? Vai fortalecer a nossa cultura, porque a gente vai colocar sobre todas aquelas dimensões que é de conhecimento, habilidade, atitude, valores, né? Equilíbrio e superação. Equilíbrio emocional e superação. Perfeito. E aquilo ali, e eu acho engraçado que ali ele realmente, ela é muito completa de tudo que eu espero de um colaborador. De alguma função um pouco mais em um determinado ponto, em outra função mais em um outro ponto. Então, assim, eu acho ela muito transparente, muito clara. E aí a gente consegue, com objetividade, a gente conversar com o colaborador e cobrar. Então, eu acho assim, que para nós, é a metodologia que mais eu me senti conectado para eu fazer essas avaliações de desempenho como a gente quer fazer. Principalmente para a nossa equipe da parte de suporte. Show de bola, cara. Achei muito boa. Que massa. Eu adoro ver isso, né? Tu sabe. E assim, talvez... No teu caso, uma das grandes entregas que a gente vai entregar uma grande entrega que a gente vai entregar não é uma boa frase, mas uma das grandes entregas que a gente vai proporcionar com a metodologia Chaves, né, com a plataforma, com a tecnologia da Aimoi, vai ser identificação de talento para a gente começar a formar líder. Quando a gente fala de líder, claro que é super importante a gente falar de diretores, de CEO, né? Mas tô falando aqui principalmente de supervisores. Sim. Né? Coordenadores e gerentes, vai lá. No tático, como você falou. Por quê? Muita gente fala que, dependendo, é claro que isso varia muito de negócio para negócio, da natureza do negócio, do modelo de gestão, de um monte de coisa, mas eu sempre falo o seguinte, olha, eu dei o exemplo aqui do cara que deixou de vender 78 porque não conseguiu formar líder, né? Quem segura o processo de expansão é o tático. Eu preciso de pouca gente na estratégia. Eu preciso de muita gente no operacional, mas o operacional é rotina. Então isso vai acontecer, são em geral... É natural. Exatamente. O tático é que vai segurar a onda. O tático, por quê? Primeiro porque ele vai ser um auditor dos processos, para saber se aquilo está sendo seguido como foi combinado.
Eu digo que o tático, ele é o embaixador do negócio. Exatamente, eu ia chegar lá. Ele é o cara que mais defende o negócio. Eu ia Ele chegar tá lá. na linha de frente. E por quê? Só pra você complementar. Ele é o auditor do processo, ele é o guardião da cultura para ser o embaixador do negócio. Eu ia chegar lá, a gente tá alinhado. Tu concorda com isso? Que é o tático que segura Sim, um projeto de expansão? Eu não tenho dúvida. É esse cara que vai fazer a coisa acontecer de verdade. Lá na ponta, sabe? Ele não tá operando, mas ele tá garantindo que a operação funcione. Eu sempre falo, eu uso muito essa palavra, garantia. Tudo eu falo. Qual é a sua missão? Sua missão é garantir que isso aconteça. Isso aí. Entendeu? Então, assim, nessa parte de liderança, de suporte, tudo, a gente tem muito isso com a gente. Porque essa é a nossa missão, é garantir que as coisas aconteçam. Faça chuva, faça sol. Fazer o que tem que ser feito. Trabalhe como um relógio. Na tempestade ele continua funcionando. Continua funcionando. E a nossa metodologia, ela entrega isso, especialmente nessa... E eu sempre digo, e aí entra num circo, ou no círculo, né, que ele é virtuoso, porque, veja bem, você vai ter um momento, Rômulo, que essa metodologia está tão avançada na empresa, que você vai formar gente muito boa e gente pronta para estar líder. A gente vai estar gritando, ei, me dá oportunidade, me dá oportunidade, me dá oportunidade. E só existe uma forma de dar oportunidade para esse pessoal, que é crescendo a empresa. Então isso gera uma bola de neve do bem, né? Para a ideia, você falou que, olha, há 8 anos nosso plano de negócio, nosso business plan, a gente está um pouquinho à frente do que a gente imaginava. Com isso, a ideia está muito à frente do que vocês imaginam nesses 10 anos, né? Dentro dessa perspectiva, como que vai ser... A gente tem uma reunião amanhã sobre isso para começar esse processo. Você vai ser um cliente especial, porque você vai ter um diferencial que eu ia te falar, que é a consultoria, que é um projeto que a gente está antecipando para você. Quais as tuas expectativas disso, desse começo? Cara, muito Porque você já conhece a metodologia, já fez. Você não está no 0.3, você já está um pouco avançado, já conhece esse processo. A nossa expectativa é justamente que a gente consiga alinhar com o nosso plano de reconhecimento que a gente tem. Imagina, uma coisa bem legal. Quando a gente for apresentar o nosso plano para 2025 de reconhecimento, de participação no lucro, a gente criou um método que é o seguinte: a gente vai pegar um bolo e ele vai ser dividido igualmente para o pessoal, né, da parte tática, certo? Legal. E aí, esse bolo ele dá tipo... dá pra ser 2 vezes o salário da pessoa, entendeu? Então ultrapassa 13º, férias. É bem legal. Mas o critério é o seguinte: primeiro a pessoa tem que estar com a gente, ela vai ter a avaliação de desempenho dela, que ela tem que ter a nota dela. Tem a nota mínima. Certo. Mas olha só o legal. É que esse bolo ele vai ser dividido pela quantidade de pessoas que estão lá. Então, para que a pessoa ganhe mais, ela tem que entregar muito para não precisar ter uma pessoa para ajudar ela. Tu tá entendendo como é que é? Então, assim, ela vai ter que aumentar a produtividade dela. Legal. Ela diz, cara, não tô aguentando. Você vai desafiar. Esse é o desafio. Mas isso baseado com método, com critério, numa metodologia clara, transparente, sim, que vai agregar para o conhecimento dela, entendeu? Para o autoconhecimento dela. Para que ela se conheça realmente, se ela realmente é capaz ou não. E aí ela vai dizer, cara, eu tô precisando de uma pessoa para me ajudar. Ela tem 2 pontos. Bom, o PDI que tá dizendo que não, que você consegue entregar mais. E ainda assim, tu vai mesmo querer dividir teu bolo? Tenho certeza. Que legal, genial. Pois é, então genial, assim, cara. Esse é o ponto que a gente entendeu que vai fazer todo mundo ficar realmente envolvido. Eu acho essa palavra muito de engajado, muito modinha, né? Eu gosto de envolvimento, de paixão, de entusiasmo, de estar lá por querer fazer a coisa acontecer. E todo mundo merece ser reconhecido, né? Todo mundo merece a sua parte do bolo, como eu sempre digo. Até porque eu sempre digo o seguinte, para alinhar com o que você está falando, eu queria um teu comentário em cima disso. A gente valoriza muito, e aí a gente fala um pouquinho de cultura, e tem 3 principais elementos de cultura, né? Diretrizes estratégicas, aí eu tô falando de visão, missão, valores, propósito, etc, etc. Tem um código de cultura em si, que é aquilo que eu tô dizendo, gente, é assim e tal. E tem um manifesto de gestão que faz parte da cultura, que é ali a cultura em áudio, em vídeo, em carta, seja lá como for. Sobre diretrizes estratégicas, né? A gente fala de missão, visão, valores. E eu não estou aqui falando de missão, visão, valores. Estou falando de uma obrigação primária da empresa, para ir em cima disso que você falou. Uma obrigação primária que toda empresa tem é deixar o dono rico. Ponto. A empresa ela tem obrigação de deixar o dono rico.
empresa que não deixa dono rico é incompetente, na nossa opinião. Ponto. Só que tem um detalhe. Há 10 mil anos atrás, como diria Raul Seixas, era possível um empresário, ou um grupo de empresários, sócios, criarem uma forma de pagar o mínimo, e não dividir o bolo, como você acabou de falar, ficar com o bolo todo para si, né? Era possível isso. Hoje em dia, é muito complicado fazer isso porque gente boa, como eu falei, gosta de ser avaliada, gosta de ser reconhecida, gosta de ser meritocracia. Então, se a gente não reconhecer, a gente vai perder. Sim. Sempre digo, gente boa, você tem uma opção. Ou você ganha um concorrente ou você ganha um sócio. E eu prefiro ganhar um sócio. Sim. Não tenho dúvida. E aí, tem outra frase. Além da obrigação primária da empresa ser deixar o dono rico, tem um detalhe aí interessante. Qual é? Que aí, quero que você comente em cima do que você falou. Empresa que deixa o colaborador rico, deixa o dono milionário. Sim, eu não tenho dúvida disso. E é isso que eu falo direto. Eu falo para eles, olha, é o seguinte, a gente tem aqui uma pirâmide. Você quer crescer, você arrume gente lá embaixo para fazer você subir. Aí você sobe, só que como eu tô em cima, eu vou subir mais um pouquinho. Só que você vai subir também. Agora, você quer estar onde eu tô? Então você vai caminhar os mesmos passos. Vai abrir uma empresa, monta lá, faz um plano e tal. Eu tô te dando um caminho aqui, ó. Você tem um caminho, eu já trilhei esse caminho todinho. Me ajuda a subir mais um pouquinho que tu sobe junto comigo. Simples assim. Simples assim. E aí o que ela vai precisar? Ela vai precisar conquistar pessoas lá embaixo. O pessoal do tático é isso, é pegar o pessoal lá de baixo, convencer, achar novos líderes para ficar no lugar dele para ele poder subir. A missão do estratégico é virar tático. A missão do tático é virar estratégico, mas para isso tem que deixar substitutos. Tem que deixar substitutos, exatamente. Ah, Eric, eu gostaria de ser gerente. Você é o que hoje? Coordenador. Tá bom, e cadê tua equipe? Tá ali. Quem vai ficar no teu lugar? Tem alguém pronto? Simples Não assim. tem. Então você vai ficar coordenador o resto da vida. Enquanto não tiver, tem 10 critérios na nossa empresa para você crescer. Nota do Chaves é um deles. Aí deles é formar o sucessor. Aí o cara ainda te desafia, tá bom, mas e se eu sair, tu também tu fica sem coordenador. Rapaz, pois sai, que aparece um já já. Tá, tem só um esperando a tua vaga. Talvez tu não tá dando a oportunidade pro cara, com medo do cara ficar no teu lugar, só que tu tem que entender, cara, ele vai pro teu lugar, mas tu tem que crescer. Simples assim. Para você crescer, tem que alguém no teu lugar. Tem que alguém estar no teu lugar. Então, simples assim. Então, a gente tem muito isso é muito claro, muito transparente. Não tem essa de esconder número, de não sei o que. Não tem esse papo, não. Até se eles vão participar do lucro, tem que mostrar para eles qual é o tamanho do lucro. Senão, como é que eles vão fazer? Não é para ser surpresa. E assim, e a gente tem muito a questão de eles também terem a ideia de que a empresa precisa crescer. Então, quando eu falo, a empresa precisa disso para crescer. A gente precisa abrir novas lojas, a gente precisa gastar menos, a gente precisa vender mais, precisa economizar na compra, a gente precisa tudo isso para aumentar o faturamento, para o bolo ficar maior. E aí? Aí todo mundo fica, pô, então bora lá, quando é que você vai abrir a próxima loja? Já estamos lá. Então, assim, já cria esse ambiente de positividade, de crescimento, de escala, e é isso que faz parte da cultura. Essa é a cultura do negócio. Sem dúvida. Esse é o ambiente que a gente cria, entendeu? Meritocracia na veia. Na veia, direto. A nossa mãe tá assim também, eu sempre digo, gente, você tem a fatia do bolo da pizza. Enquanto a pizza for um brotinho, tua fatia é do tamanho do brotinho. Exato. Vamos fazer essa pizza ficar uma pizza tamanho família. Uma pizza gigante, que aí a mesma fatia vai virar, né? É melhor ser dono de um pedacinho da montanha, né? Do que da lombada todinha. Exatamente, com certeza. Isso é fato. Perfeito. Cara, a gente tá finalizando. Gente, temos quanto tempo, hein? 1h22? Beleza. A gente tá finalizando. Como foi até aqui? Tá tranquilo, tá bacana? Eu sei que você é um cara mais de bastidores, né? Não é tanto de front-end. Low profile, totalmente. Low profile. Como que tá sendo até aqui, Romo? Bom, bem tranquilo, tô encarando realmente como um bate-papo, como você falou, eu não sou um cara de aparecer muito, eu sou mais de estar ali metendo a mão na massa, trabalhando dentro dos bastidores, como você fala, mas está sendo um prazer estar aqui batendo esse papo com você, espero estar contribuindo, né? Tá incrível, tá incrível. Falando aqui as coisas que eu acredito, né? Não sou muito longe de ser dono da verdade, muito longe de querer dar conselho, ensinar alguma coisa para alguém, porque eu tenho muito que aprender ainda. Mas tô aqui contando a minha história. Todos nós. E na tua história, ano que vem, eu vou lançar 2 livros. Um deles sobre a metodologia Chaves, sobre o conceito Chaves, a metodologia Chaves. Você já está convidado. É um convite estranho, porque não tem dia, hora e nem local ainda, mas vai acontecer no ano que vem. Eu vou lançar um outro livro, que é um romance. E é um romance corporativo, que vai passar numa empresa. Quem é da área empresarial, quem quiser ficar só com a história, vai ficar. Mas também quem for da área empresarial vai se identificar com alguns elementos ali. Mas por que eu tô falando isso? Porque em 26 eu vou lançar um terceiro livro. Esse terceiro livro,
Eu fiz uma pesquisa dizendo o seguinte, cara, eu quero saber os traços comuns dos maiores empresários do Brasil e do mundo, que às vezes o primeiro, ano que vem vai ser o terceiro, são quase sempre os mesmos, né? Então peguei aí 100, 50 Brasil, 50 no mundo, e perguntei o seguinte, cara, o que esses caras fizeram em comum? Fui estudar a empresa deles, a biografia deles, tudo isso, porque eu queria entender, eu me recuso a acreditar que são todos gênios. Não são. São gente importante, sabe, competente, estudiosa, dedicada, mas não é gênio, porque gênio tem poucos no mundo. Não dá pra gente sair normalizando isso aí, né? E aí, descobri algumas coisas. Por exemplo, todos eles têm... o livro vai ser 10 traços em comuns. Vou dizer o primeiro. Que todos têm. Nenhum é dono do negócio sozinho. Todos têm sócios. Todos. Não existe exceção. Não existe. Segundo, todos eles entendem a importância de pessoas e processos. Sim. Todos batem muito forte nessa tecla. E todos eles falam mais... O que eu falei isso agora? Pela tua frase. A gente não tá falando aqui, pessoas, verdades absolutas, né? Tô dizendo aqui o que eu acredito, o Romulo tá dizendo o que ele acredita e o que deu certo com a gente. E o que a gente viu dar certo. Porque eu sempre falo, inovar e criar é muito importante. Mas se der pra copiar e adaptar é mais rápido ainda. E mais inteligente. Não tô falando de plástico, tô falando de adaptação, de benchmark, né? Benchmark. Se você pudesse... Tem gente aí que tá no momento de repente, a pessoa tá trabalhando para uma outra empresa, de repente tá no setor público, como profissional liberal, e tem vontade de ser empresário. E quais são? Pensar em 3 orientações básicas que você diria para essas pessoas. Não são verdades absolutas, que deu certo com você. O que você diria se alguém te pagasse uma consultoria para dizer, cara, eu quero aí 3 orientações que você me diria que eu tô no momento de... Eu já decidi que eu quero ser empresário, mas ainda não tenho ideia, ainda não tenho um plano de negócio, não sei nem que negócio eu vou investir. Eu tô aqui pensando se eu tomo ou não essa decisão. E eu queria me basear em 3 orientações. Quais seriam essas 3 orientações que você diria? Mas é muito simples, muito claro. Primeira coisa, defina o objetivo. O que você quer? Você quer o quê? Quer ganhar quanto? Quer trabalhar quanto? Quer trabalhar pouco? Quer trabalhar muito? Quer ganhar? Defina qual é o seu objetivo. Primeira coisa. A segunda coisa, entenda quais são os recursos que você tem e que você está disposto a colocar em risco. Ponto. E a terceira coisa, meu amigo, e principal, comece. Que dia? Ontem. O melhor dia é ontem. O segundo melhor é hoje. Mas o melhor foi ontem. Comece ontem. Acabou. Faz isso, você consegue fazer o que você quiser. Porque assim, a gente vive num mundo hoje, de novo, acho que a gente conversou isso nos bastidores. A gente não vive hoje no mundo do conhecimento. O conhecimento tá aí pra todo mundo, cara. A gente vive no mundo de quem realiza. Hoje é commodity. É commodity. A gente vive hoje no mundo de quem realiza, de quem faz a coisa acontecer, de quem tem coragem. Então vai lá e começa. Começa e deixa o processo acontecer. Que aí você vai vendo, vai ter coragem de ir enfrentando os desafios diariamente. Porque os desafios são os mesmos para todo mundo. Não tem nenhum desafio mais ou menos. Porque para mim aí não tem para você não, meu amigo. Para todo mundo é doloroso. Uns mais, outros menos, outros em algum aspecto que a pessoa se sente mais confortável, outros não, e por aí vai. Mas o processo é o mesmo. Show de bola, cara. Gente, anota isso e segue esses conselhos que vale ouro, tá? Eu quero fazer aqui pra gente finalizar um bate-bola contigo, um jogo rápido. Sim. Mas antes eu quero fazer mais uma pergunta que eu ia fazer, esqueci de fazer, mas eu vou fazer agora. Sobre liderança. Tá bom, fica à vontade. Você gosta de números, cara? Eu vou te dar um número aqui alarmante. E você vai entender por que eu tô preocupado com isso, eu quero a tua percepção disso. As 2 gerações mais novas, Y e Alpha, tem uma característica que me surpreendeu. Eu fui ler um estudo sobre desejos, né, profissionais desse pessoal, feito por Harvard, então confiável. E tu sabe o que diz nesse estudo? Não, tu não vai dizer que é o estudo que eu acabei de ver hoje, que diz que essa geração, ela quer o reconhecimento antes de fazer as coisas. Pronto. Meu Deus. Qual a tua opinião? Isso é um absurdo, cara. A gente não tem a menor condição. Como é que a gente vai fazer pra lidar com isso, cara? Não tem como. Cara, na minha empresa a gente perde muita gente por causa disso. Porque o pessoal quer primeiro o reconhecimento, quer ganhar antes de fazer. Não funciona lá. Regra básica. É contraproducente, é absurdo. Não tem. Lá não tem a menor condição. Ninguém recebe nenhum benefício sem ter
uma contrapartida que seja E qual é compatível. o principal argumento que a gente vai dizer para esse pessoal? Na hora que ele disser isso pra gente, a gente vai. Gente talentosa, tá? Gente super informada, que quer fazer, super capaz. Olha, assim, O que tu vai dizer pra eles? eu já tentei conscientizar, explicar que não funciona assim, a gente precisa ver o resultado, porque o risco maior é da empresa. Eu tento explicar que a empresa tem risco, tem orçamento, tem todas as situações das entregas que sejam necessárias e precisa ser avaliado para a gente poder colocar em prática. Não funcionou. Agora eu falo, para eu não perder tempo, eu falo simples, cara, é regra da empresa. A nossa empresa trabalha assim. Então você pode procurar uma que não faça assim. O meu concorrente está ali disponível. Vai ser difícil ele encontrar. Não, o meu concorrente está ali disponível. Pode ir lá no concorrente. Cara, eu sempre falo, gente é assim, né? Eu dou aquele conselho que tu sabe. A gente é assim, cara, manda pro concorrente, né? De preferência, cara de recomendação. Dizendo, ó, contrata, que esse cara é gênio. Cara é bom. Fica, bota aí. Então não tem lá a gente não tem essa cerimônia pra gente tratar as coisas. Tu ligou teu sinal de alerta quando tu lê esse estudo, que o eu fiquei e falei que, gente, isso aqui. Não, mas eu percebo no dia a dia, a gente vê. É uma realidade. É uma realidade. Tá entendendo? Assim, quando a gente encontra quer um exemplo, cara? Fornecedor. Muitos fornecedores, principalmente na área de solução empresarial, os caras não querem colocar a pele em risco com a gente. Tu tá entendendo? Tipo assim, cara, vamos lá, já que tu é bom, tu vai me ensinar a fazer uma coisa, pô, vambora. Se der resultado, eu te pago. Se não der resultado, eu não te pago. Ninguém quer. Então, você é consultor de finanças, é especialista em redução de custo, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos no êxito. Você vai reduzir quanto? 30%. Beleza, não dá tanto, metade é teu. É mais do que tu ia me cobrar. E o cara não topa, né? Então, qual é a segurança que esse cara tem no trabalho dele mesmo, né? No trabalho dele mesmo, né? Mas aí é sempre muito mais fácil você terceirizar a culpa, que é o que eles sempre fazem. Sim. E aí é o que a gente tem bastante dificuldade. Assim, eu tenho bastante dificuldade de contratar tanto funcionário como fornecedor por causa disso. Porque assim, é algo que é inaceitável, indiscutível na empresa. Não tem cabimento, não tem né? cabimento. Um outro número sobre esse pessoal antes do bate-bola. Cara, olha, e aí outro estudo, né? Sobre esse pessoal. A gente tá falando de liderança, né? E 81% do pessoal que responde essa pesquisa, geração Y, é outro estudo, mas trazendo o mesmo tema. Eles não querem ser líderes. Não querem. Ou seja, veja bem, num plano de carreira, ele vai poder escolher. Trilha técnica, o cara vai ser um super vendedor, um super especialista em alguma coisa, seja no que for, ou trilha de gestão. Trilha de gestão significa que ele vai ter uma equipe, né? E 81% não querem a trilha de gestão, não querem ter uma equipe, ou seja, não querem ser líderes. Como é que tu vê isso? Vai faltar líder no mundo? Vai. E aí, é simples, o básico, ó, oferta e procura. Vai chegar uma hora que vai ficar mais caro? O líder vai ficar muito mais caro. E eu ensino muito pra minha filha. Digo, olha, seja raro que você vai ser caro. Você é caro. Então, assim, eu falo muito pra ela, olha, ela tem uma boa postura, ela é dessa geração. Ela é geração alfa. Mas ela já é diferente. Aí eu falo geração alfa de 2010 pra cá. Ela é de 2011? 2011. Eu falo muito pra ela, digo, olha, vai fazer muita diferença essa sua postura que você tem. Porque a gente tá vivendo realmente num mundo que ninguém quer se responsabilizar, ninguém quer tomar pra si o controle da situação. Quer tudo terceirizar a culpa, não fui eu, não tava lá, a culpa não é minha. Síndrome do Noé, né? Não é comigo. Não é comigo, entendeu? Então, tipo assim, e as pessoas que tiverem esse perfil, vai chegar, ainda não, mas vai chegar a hora, vai chegar a hora que vai estourar. Esse pessoal tem hoje 13 anos, 12, 13 anos, né? 14. Quando tiverem 18, 19, 20, vai começar a entrar no mercado. Aí eu quero ver a confusão. Se a gente não estiver muito bem preparado... Vai. E assim, é um processo natural. Tem de como as pessoas elas enfrentam os problemas, as gerações elas enfrentam os problemas dela, né? Os dilemas dela, né? Sim. A gente tá com esse dilema hoje, mas na próxima geração já será outro dilema. Sim. E provavelmente mais desafiador. Mas eles vão ter soluções. Vão. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. E aí onde a gente entra, né? Exatamente. Legal. Cara, vamos de jogo bola? Bora. Vamos jogo bola não, bate bola, jogo rápido. Jogo rápido. Resposta bate pronto, respostas curtas. Vou te fazer aqui algumas perguntas, tá? Fica à vontade. Algumas você já sabe, mas tem outras aqui. Vambora. Vamos lá, a gente quer conhecer mais o Rômulo. Perfeitamente. Um livro que todo empreendedor deve ler. O Verdadeiro Poder, de Vincent Falcone. Genial. Que por mais que seja um título meio que motivacional, é um livro super técnico. Não, ele é altamente técnico, processual. Quando fala verdadeiro poder... Não, ele fala de cultura na prática. Cultura na prática.
Cultura na prática. Com exemplos Ele super fala o exemplo da práticos. Toyota, de Exato. implementação, 5 anos, aquilo é maravilhoso. Exatamente. Ali exatamente. você sabe o que é uma gestão de verdade, é por ali. É livro- Começa é por ali. É livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Eu tenho ele lá, tá na minha... Eu tenho ele lá e tenho, aí, de vez em quando. Hoje pela manhã eu dei uma lida nele. É sempre aquela história da reunião da Cumbuca, né? Um erro, cara, que te ensinou muito. Cara, Que é legal a gente falar de acerto, mas. sim, Cara, mas eu cometi um erro muito grande na Márcia Castro, na condução da Márcia Castro. Sobre esse aspecto de fornecedor e tal, que a gente teve muita dificuldade, eu tentei trazer a produção para cá, para Teresina. Porque toda a produção da indústria da semijoia, da bijuteria, ela é toda concentrada em São Paulo. sim. Tipo, 70% do que é vendido na América Latina é estimado, né? O pessoal estima que passa por lá, entendeu? Que é um grande centro comercial. E aí eu sempre tive muita dificuldade por eu estar aqui e não ter o controle da gestão da cadeia produtiva lá. Então fica sempre esse conflito. Então é um problema crônico que a gente tem, que é a única solução que vai ter no dia que eu for para lá. Mas aí eu digo, não, pois eu vou trazer para cá. Fiz um baita do investimento e quando eu cheguei aqui, eu me deparei com os fatores externos, né? Vamos dizer assim, os aspectos de ambiente, o clima não era compatível com a produção, os produtos químicos precisavam de uma temperatura específica. Caramba. Aqui não tem o fornecimento de produtos específico para a indústria, porque aqui não é região industrializada, profissionais. Então, assim, cara, foi um erro absurdo. Gastei um monte de dinheiro, mas assim, aprendi muito. Porque eu entendi todo o processo, mais ainda hoje eu domino todo o processo produtivo com tranquilidade. Inclusive, até para me conversar com o fornecedor, é muito mais. Sim. Fica mais fácil selecionar o cara. Mais fácil selecionar o entendimento dele, a forma como ele está me tratando, eu sei se ele está querendo, tá sendo verdadeiro ou não, entendeu? Então, assim, foi um aprendizado, mas foi um baita de um erro eu achar que eu podia fazer tudo. E realmente você não pode. Tem a hora que você tem que entender qual é o seu limite, qual é o core do seu negócio. Entendeu? E o nosso negócio é uma operação de loja. E a magia do erro é exatamente esse possível aprendizado, né? Porque Sim. também se não aprender nada, aí Não, aí é loucura. vai errar de novo. Tem um livro, cara, eu não vou lembrar o nome do autor, mas o nome do livro é A Contribuição Milionária dos Erros. Que é nessa linha aí. Como que você vai fazer para aprender com isso? Porque errar é fato, vai acontecer. Sim. Isso aí ninguém tá livre, né? Uma qualidade indispensável de um líder. Cara, uma qualidade indispensável para mim de um líder, ele tem que ser autogerenciável. Fundamental. O líder não precisa de ninguém para dizer o que ele tem que fazer. Ele tem que saber o que tem que ser feito. De cabeça, ele tem que acordar ligado do 220. Em autogerenciamento vai entrar autorresponsabilidade, vai entrar proatividade. Proatividade, tudo é autogerenciável. O cara tem que ele tem que fazer por ele. Entendeu? Não porque alguém esperando, eu tenho que dar satisfação, não. O líder de verdade, ele faz porque tem que ser feito. Ele tem que saber o que tem que ser feito e vai ter que saber que tem que fazer o que tem que ser feito. Show de bola. Uma palavra que define sua equipe hoje. Essa é difícil. Uma palavra define tua equipe. Pronta. Pronta? Tenho uma equipe pronta. Legal. Para qualquer desafio. Legal. Hoje eu topo qualquer desafio com a minha equipe. Eu lembro que a gente tinha uma reunião, acho que na tua segunda loja no Rio Puti, né? Uhum. E tô falando, rapaz, é que eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, que a empresa tá rodando 100 mil, eu vou, acho que isso aí, cinema, eu sei o que eu vou fazer. Tá falando brincando, mas muito real. Legal. Não, hoje eu passo de dia de semana sem andar na loja. Eu sempre... Por processo, por indicador. Tudo. Tem duas coisas que eu falo, Rômulo, muito, e tá aqui a Maju, que não me deixa mentir, eu falo muito pro nosso amigo seguinte, falei, cara, tem duas coisas que eu ainda quero viver como empresário. Tem muitas coisas, mas duas principais. Eu quero participar de uma reunião, e eu quero ser o cara mais burro da reunião. Já te falei isso. Eu quero ser o cara mais dispensável. Não fala não, tu tá atrapalhando. Eu vou adorar quando isso acontecer, porque eu quero gente melhor que eu mesmo. E eu sempre falo, uma das minhas metas como empresário é me tornar inútil na empresa. Aí eu tá lá e dizer, rapaz, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Porque aí a gente consegue ficar na estratégia, expansão, de repente outras empresas, pra coisa ficar crescendo. Porque empresário eu pelo menos tenho a coisa do empreendedorismo na veia, cara. Mas assim, eu entendo que a missão do empresário, do gestor, é fazer a empresa crescer. É isso, não tem outro objetivo. Tudo que ele tem que fazer... Não tem opção. Não tem opção. E aquela coisa, a gente sabe que só tem 3 destinos, cara, pra uma empresa. E não tem mais. Tu vê que o número 3 é muito importante para a área de gestão, né? Tem muito... 3 opções. Só tem 3 opções. 3 opções. cenários, tudo é 3, né? Tudo. A empresa um dia vai quebrar. Qualquer empresa. Ciclo de vida, um dia ou vai quebrar, ou vai ser herdada.
ou vai ser vendida. A melhor opção é ser vendida. Então, toda empresa nossa, ela já nasce para ser vendida. Eu sempre falo, cara, eu ainda não sou pai, mas eu pretendo ser. E meus filhos não vão herdar empresa. Vão herdar patrimônio. Sim. Porque minha empresa eu quero vender. Todas. E depois, e os melhores eu quero comigo pra gente já pensar em outras empresas. Porque, pensa, quebrar não é boa. Eu não tenho o menor interesse. E um dia isso pode acontecer com qualquer empresa. Até com a Coca-Cola, como é que qualquer um. Sim, todas. Herdar também não pretendo que o cara tem que morrer. Eu não recomendo. Aliás, morrer é um negócio de péssimo gosto, né? Um negócio que não tem o menor sentido. Pô, não faço isso não. Então é melhor vender, cara. É. Né? Muito bem. Um conselho que você daria para o Rômulo, que estava começando há 8 anos? Cara, é até assim meio doloroso pra mim, mas eu tinha que ter me olhado no espelho e eu diria pra mim, cara, tu não tem a habilidade política para o que tu quer. Porque o meu sonho era ser executivo de uma grande empresa. E se eu tivesse enxergado isso antes, eu teria começado a empreender mais cedo. Pelo menos uns 10 anos antes. Entendeu? Então a minha habilidade está no que eu faço hoje. Eu me identifico com isso, cara, porque a minha habilidade política é zero. Eu não sou um cara de network, a gente já falou isso. Eu não sou esse cara. Eu queria ser até, mas não sou, não adianta, eu não sou. Se me perguntar, eu vou responder. E nem sempre o que o cara quer ouvir, né? Então... Mas, assim, o que eu teria dito era isso. Comece agora o que você começou há 8 anos atrás, eu teria começado há 10 anos antes. Empreenda logo. Empreenda logo, porque não dá. Porque, assim, eu tive que pegar toda a bagagem, eu me senti altamente confortável para começar a empreender, porque eu estudei bagagem e tal. Mas eu podia ter começado mais cedo também, que eu pegava bagagem sozinho. Mas, porque eu queria, eu não ia conseguir. Alguém tinha que ter me dito. E se fosse eu, teria dito isso pra mim mesmo. É isso? É isso. Legal. Para conhecer mais o Rômulo. Rômulo, me diz aí, uma música. Cara, uma música. Eu gosto muito do Metallica, né? Olha isso. Você é do rock, é? Eu sou do rock, eu gosto. Mas pode botar Enter Sandman. Eu gosto muito dela. Que legal, um cantor. A banda já sei que é Metallica, né? Ou não? A banda é Metallica, a minha banda favorita. Cantor e cantora? Cara, um cantor, eu gosto muito do Gustavo Lima. Cara, tu vai do 8 a 80, né? Mas é porque assim, eu gosto de música de qualidade, independente do ritmo. É um embaixador. É um embaixador, eu gosto muito dele. É um cara muito inteligente. Muito inteligente. Ele tá bilionário, ele já ganha muito mais dinheiro com empresa, né? Com negócio que com música. Música ele gosta. Ele tá lá e tal, mas... Igual que não ganha pouco, né? Não ganha pouco, né? Cara, deixa eu ver uma cantora. Deixa eu ver aqui, assim, não tem nenhuma que eu gosto muito. Tem uma tipo, banda que eu goste, que seja uma cantora líder. Não lembro nenhuma na cabeça assim, não. Da MPB nenhuma? Não. Eu gosto assim, daquela banda Magníficos, não tem? Ela cantada por mulheres, eu gosto, né? Eu gosto da cantora. A voz feminina, né? A voz feminina daquela eu não sei o nome da cantora, mas tem a voz sensual. Uma que me lembra assim na cabeça, assim, que vem de primeira, assim, ela. Eu gosto bastante. Muito bem. Um filme. Cara, de longe, Gladiador 1. Assim, tu já viu 2? Já vi o 2. Com sobras do segundo colocado. É mesmo? Tipo, disparado. Quem seria o segundo? Fiquei curioso. O segundo seria o Gangster. Show de bola. O livro você já falou, um prato. Ah, meu amigo, é churrasco. E tem que ser de picanha. No ponto? Pra bem ou pra mal? Bem passado, eu gosto bem passado. Show. Uma sobremesa. Eu não gosto muito de coisa doce não, mas eu gosto de pudim. Pudim desce, legal. É bom. Pudim de leite. Um ídolo. Cara, assim, eu não gosto de dizer que eu tenho um ídolo, porque eu tenho muita dificuldade de admirar uma pessoa especificamente. Quando você diz que tem um ídolo, você aceita tudo daquela pessoa. E eu gosto de pegar uma qualidade de cada pessoa, sabe? Então, assim, tem pessoas que eu admiro. Uma pessoa que você admira? Assim, eu admiro muito o Cristiano Ronaldo, por exemplo, entendeu? É um cara que eu admiro demais. Também. Mas eu não concordo com 100% de tudo dele. Então ele não é meu ídolo, não chega a ser, entendeu? Entendi. Admiro ele, admiro o Rogério Ceni, admiro o Flávio Augusto, admiro o Abel Diniz, entendeu? Admiro muito o Silvio Santos, é um cara que eu acho também muito foda, entendeu? Especialmente pela ética, né? Pela ética. Essa turma aí. Essa turma aí são pessoal. Mas assim, além deles serem muito corretos, eles são muito realizadores. Essa é a palavra pra mim. Entendeu? Foram muito longe, né? Aí, cara, a história do Flávio. Tu sabe que eu tive contato pessoal com ele, né? Ele chegou a me fazer proposta.
Sim. para trabalhar com ele. Eu trabalhei no segmento dele. E assim, tudo que a gente conhece hoje, eu tô falando Rômulo, de 2003, 2002, 2003. Tudo que a gente conhece hoje do Flávio Augusto, ele já era. O cara, assim, sabe, você não vê uma contradição. Ele é impressionante. É impressionante. A visão dele é um negócio incrível, né? Então são pessoas que são muito, muito firmes nas suas convicções, né? Isso eu acho fundamental. Eles não conseguem titubear nas decisões deles em relação ao que eles acreditam. Eu acho isso muito importante. Legal. Eu vou perguntar uma coisa que eu já sei. Time de futebol. É o São Paulo, né? Aliás, só tem 2 times que nunca caíram, né? Só tem o 2. outro, né? Só qual era? Tô ligado. Beleza. Cara, pra gente finalizar, um conselho que você diria para quem tá vendo a gente, independente de ser um conselho profissional, pessoal, pode ser pra profissão ou pra vida, um conselho que você daria para quem tá vendo a gente? Cara, assim, eu não diria um conselho, mas do ponto de vista do mundo hoje, eu vou repetir, eu vou insistir. A gente não vive num mundo de conhecimento. A gente vive num mundo de realização. É de quem faz. Então, meu amigo, o que você quiser, vai lá e faz. Começa. Essa é a única coisa que eu tenho para dizer. E aí você consegue o que você quiser. E aí quando eu digo que você quiser, é o que você quiser mesmo. Agora, tem que estar disposto a pagar o preço, né? Porque de graça não vai ser não, parceiro. Não vai ser. Só isso. Muito pelo contrário. Cara, pelo contrário. Show de bola. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Tamo junto. Eu imaginava que ia ser legal. Foi muito mais do que eu imaginava. Sensacional. Gente, para quem acompanhou esse episódio até aqui, aproveitem esse conhecimento que, como eu falei, insisto e repito, isso vale ouro. A gente teve aqui um episódio incrível com o Rômulo. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Imoi e sobre a metodologia Chaves, procura a gente. Eu vou deixar aqui o link, né, para o nosso site. Procura a gente que a gente consegue ajudar vocês em tudo. Continua acompanhando, continua ligado, segue o canal, porque conteúdos como esse é a nossa virada de chave. Até mais.